Seja muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, amor. Como é que você tá sentindo? Não primeiro, né? É o primeiro da nova geração. Da nova né? geração. Gente, a gente tá muito animado. A gente tem um convidado aqui que vai falar do quê, amor? Ciência, tecnologia, espaço. Eu posso estar falando um monte de besteira, mas vai ser muito legal. E a gente vai fazer vai ser legal, assim. Vocês vão ver que vai ser legal. Então, assim, para quem estiver caindo de paraquedas, é claro, né? Como esse é o primeiro vídeo desse canal, meu nome é Denis. Eu sou a Letícia, a gente esqueceu de se apresentar. A gente tá meio nervosa, gente. Olha, é muita coisa aqui, viu? Esse vídeo que a gente tá gravando, ele é o primeiro que nós estamos gravando, mas não é o primeiro que vocês estão vendo. Então, eu não vou nem dar muita explicação, porque depois eles vão. No primeiro vai ter, no outro a gente explica algumas coisas do canal. Então, sejam bem-vindos ao canal Ursão e a Feiozinha, que é a gente, né? É o nosso podcast. Depois a gente conta pra vocês a história. Vocês viram, né? Vocês já viram, a gente vai ter que contar a história no... Vocês já viram tudo isso, mas é que pra gente é novidade, então... E a gente tinha o outro canal, que era a Família Taz, que era o Pod Taz, e a gente teve o Pod Entrare. O Pod Taz acho que nem chegou a fazer, mas a gente tinha o Pod Entrare, que era no canal da Família Taz. Então a gente tirou e criou esse novo canal para vocês. E bora começar? Bora. Então hoje, pessoal, quem tá aqui com a gente é o Humberto. E aí, Humberto? E aí, cara, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí por aceitar o desafio de ser o nosso primeiro a cobaia. Nossa, que isso, eu que agradeço, cara, imagina. Ó, tá de parabéns aqui vocês, viu? O ambiente aqui de vocês é excelente, nível primeiro, cara. Demorou 6 meses pra Olha, gente demorou fazer. 6 meses pra gente terminar de fazer. Eu tô deixar realmente tudo impressionado redondinho. com a qualidade que vocês atingiram aqui de podcast. Muito... Tá de parabéns mesmo. Torcer no final, saber que tudo deu certo. Ah, vai dar certo, sim, tranquilo. Tinha que convidar alguém importante, né? Pra convidar logo a mim, pô. Pra gente, todo mundo é importante. Exatamente. O importante é que é importante pra gente. O pessoal gosta de ouvir as histórias diferentes, o pessoal que a gente traz. Então, pra gente é importante. E até o primeiro vídeo a gente ia gravar semana passada, só que aí deu problema com o sistema de câmera, tudo. Até falando disso, pessoal, hoje, quem tá ajudando a gente, eu não posso esquecer de agradecer, é a Aline, a esposa do Humberto. Ela gente. hoje é a nossa produção, ela é tudo aqui, ela que salvou a gente, já o áudio não tava entrando, ela que avisou a gente. Então, obrigado, Aline. E porque o Anderson, que vai nos ajudar no início aí, hoje ele não pôde gravar, porque a gente conseguiu arrumar tudo meio que hoje. Aí a gente falou, precisa arrumar algum amigo para trazer. Na verdade, ontem a gente conseguiu colocar as imagens, né? A gente falou, não, vamos colocar a imagem, vamos fazer para poder chamar uma pessoa, né? Uhum. Aí ele pegou e falou assim, o que você acha da gente chamar o Humberto? Eu falei, bora, chama. Legal, obrigado por ter lembrado. Espero que agora vamos falar, não, vamos perguntar para ele, né? Vamos conversar com ele, né, amor? Sim. Chega da gente falar da gente e saber dele. Eu prefiro saber de vocês. Não, mas o convidado é você. Você pode fazer pergunta. Mas conta pra gente de onde você é, o que você faz. Então, eu sou do Rio de Janeiro, carioca da gema. Vivi praticamente a vida inteira lá no Rio, né, cara? E morei mais ou menos uns 6 anos. Não posso perguntar pra ela não, né? Tá aqui no fundo. Pode, claro que pode. Uns 6 anos mais ou menos. Acho que a gente foi pra lá, pra Curitiba, em 2013... Início de 2014, fui transferido de um trabalho que eu tinha na época. E fiquei lá até 2018, que foi quando a gente veio pra cá. Ah, legal. Então vocês chegaram aqui em 2018. 2018. Ela chegou com as crianças primeiro. Ela veio primeiro? A ideia era ela ficar aqui com as crianças, né? E eu ficar lá trabalhando, mandando o que eles precisarem aqui. Sim. Só que eu vim pra cá visitar a primeira vez, a ideia era visitar de vez em quando, né? Sim. Depois, quando eu vim aqui, já era, cara. 3 crianças. Não, a patroa. Com medo de eu casar com americano. Não sei se vocês escutaram. Também. A gente precisa ligar um microfone depois pra Aline lá. Porque ela falou que ele tava com medo dela casar com um americano. Também foi isso. Não vou negar, não. Então é isso, é mais ou menos isso aí. Trabalhei sempre a vida inteira mais na área comercial, assim, lá no Brasil. Sim. E minha última função lá na empresa que eu trabalhava era tipo coordenador nacional da empresa lá, uma empresa de vendas de equipamentos, de tecnologia para odontologia.
Mas não deu certo, cara. Vim pra cá e Aí aqui Não é muito voltei bom, mais. né? não voltei mais. O que te deu, tipo, vir pra cá, pros Estados Unidos? Por que você quis vir pra cá? Então, na verdade, quem queria vir era a Aline, né? Ela que queria vir pra cá. A gente veio, na verdade, eu vim pra Chicago pra uma conferência do trabalho mesmo, dessa mesma empresa. E foi legal, e ela aproveitou e veio comigo, só que ao invés dela ficar em Chicago comigo, ela quis vir pra Utah. Então Sim. eu fui pra Chicago, ela veio pra Utah, e na volta, ela falou, não, quero morar lá. Quero morar em Oren. Ô, louco, bicho, já sabia até Ah. o nome. Mas, Sabia. né, porque ela veio aqui. Mas se parar pra pensar, o sentimento da Aline foi igualzinho o meu. É né? mesmo? Depois a gente tem que fazer uma entrevista com a Aline Não, também, a gente né? faz assim, depois, quando a gente começa a conversar aqui com o Aham. Humberto, fala das paradas depois do Instagram dele, aí depois a gente fala pra Aline deixar na câmera aberta e a Aline senta aqui. Sim, é melhor, que essa parte Aí ela fala conta. melhor. Isso. Mas, Não é Mas nada. Ela tá dizendo que é tímida, até parece. Quem conhece a gente sabe que é mentira, né? mas foi o mesmo sentimento. A gente tinha vindo uma vez para visitar a minha Duas cunhada. vezes, Não, né? uma. A gente veio uma. Aí veio visitar minha cunhada. Ela morava lá em Provo, que pra quem não sabe é mais ao sul, assim, da grande área daqui de Utah, vamos dizer assim. E foi legal, foi bacana. A gente ficou lá em Provo. Provo é um lugar, vocês moram bem. Oren, que ele falou, é bem do ladinho de Provo. E foi legal, foi uma experiência bacana, mas tudo bem. Aí, beleza, passou um ano, a gente voltou pra poder fazer uma consulta médica, porque a gente não conseguia engravidar no Brasil. Aham. E a gente acabou indo pra fora. Aí só que nesse período minha cunhada mudou de Provo pra Lehigh. E aí a gente chegou, só que a gente veio pra passar uma semana aqui em Utah e depois a gente ia pra Orlando uma semana. Quando a gente acabou essa semana aqui, minha cunhada, eu lembro a cena até hoje. A gente tava no carro da minha cunhada, a gente entrou no carro da minha cunhada e indo pra Flórida. A gente tava indo pra Orlando. A Lê tava indo realizar o sonho dela de ir na Disney. O meu também, porque eu sempre quis ir. E a Lê entrou no carro. Ela, o que tá acontecendo? Você tá triste? Eu tava triste indo pra Orlando. Aí eu falei, eu tô com uma sensação que eu preciso morar aqui. Que isso, cara. É muito doido. Muito legal, né? Eu nunca tinha sentido aquilo. Tipo, muito Não, doido. cara, eu vim pra cá visitar, né? A ideia era ficar Mas aí. você tinha vindo também pra Utah ou não? Você só ficou em Não, Chicago? só fiquei em Chicago, nunca tinha vindo aqui. Eu vim aqui quando ela, tipo, já tinha mudado pra cá. E aí eu vim visitá-la, visitar as Sim. crianças, né? Pra depois voltar. Que estranho, né? Eu vim visitá-la. Visitar, porque Visitar a tava minha lá, esposa é né? complicado. E aí a ideia era voltar, só que no dia de voltar eu não voltei, né, cara? Pedi demissão daqui. Daqui de Utah, eu pedi demissão daqui na empresa e fiquei, Que cara. da Não, hora. Que legal. fiquei aqui Então, eu vou mesmo, fazer não assim, voltei, eu cara. vou cortar esse assunto, vou entrar no negócio dos espaços aí, Aham. aí porque aí depois é pra gente trazer a Aline de volta, aí a gente continua, Continua esse onde lado a gente aí. parou. Beleza, é melhor ela falar esse lado aí. E mesmo. aí, assim, eu conheci o Humberto, quem me segue sabe que às vezes eu faço umas loucuras aí, eu faço uns estudos farmacêuticos aí, uns paranauezinhos, e eu conheci o Humberto lá. E eu vi ele gravando uns negócios lá, falei, que legal, ele grava uns negócios. Ele lá, a gente tava com uns uniformes estranhos lá, ruim pra caramba. Os E uniformes aí ele verdes. me mostrou, ele tem um Instagram, pra quem não sabe, eu já vou contar aqui, né? Chama Cosmos Week. E é muito legal. Ele fala sobre... fala aí, o que é o seu Cara, o Instagram? canal é... Na verdade, eu tenho canal no YouTube também, mas Sim, tem poucos inscritos ali, uns 1.000 inscritos mais ou menos. E acabou que o Instagram virou um canal de uma página de vídeo também. Sim. Era só foto antigamente, né? É. E acabou que o Instagram, ele com essa disputa aí com a outra rede aí, sim, com o TikTok. com o TikTok, eles criaram esse Reels aí, né? Sim, Então agora praticamente o Instagram é só vídeo, né? sim. E aí eu falei, pô, cara, já que no YouTube não tá indo muito bem, eu resolvi mudar. Eu resolvi investir meu tempo mais no Instagram. Mas a história é engraçada, cara, porque eu sempre gostei de espaço, assim, sempre gostei do Mas universo. você estudou isso? Você fez Não. faculdade dessas coisas? Não, Porque não, você não. falou que você trabalhava com... Nada área a ver, cara. comercial? Eu sempre gostei, né, Sim. do universo, do espaço. Meu irmão começou a fazer física lá, tipo, 15, 20 anos atrás, porque a gente sempre conversava muito sobre isso, sobre o universo, sobre o espaço. Eu conversava mais com meu irmão mesmo sobre isso. E até que ele resolveu fazer faculdade de física na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Só que ele acabou não terminando também, Sim. foi para outro ramo também.
E sempre tive isso comigo, sempre gostei. Sempre fui apaixonado por Ciência. tudo do espaço e ciência. Só que ciência não dá dinheiro, não dá pra sustentar a família. Ali tá falando isso. Ciência, Não dá infelizmente, cara. E não só no Brasil, tá? Sim. Em vários outros lugares aí, a gente percebe que realmente aquela pessoa que tem interesse mesmo em ciência, em estudar isso, para ser pesquisador mesmo, em alguma área, qualquer que seja da ciência, não sustenta muito família não, sabe? É bem difícil, cara. E pessoas aí que estão fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, as bolsas no Brasil são muito, muito baixas. Então, Sim. acaba sendo difícil a pessoa que tem família ou quer ter uma família, ser cientista e ter uma família, né? É difícil. Mas eu sempre quis, cara, sempre gostei. E agora, estando aqui, né, tem um pouquinho mais de tempo, a gente consegue estudar. Até iniciei a faculdade de física, né, legal. online, numa universidade lá brasileira. E estamos aí estudando, aprendendo. E sempre tive essa vontade de divulgar ciência, porque Sim. eu sempre soube que é uma área um pouco defasada no Brasil, Sim, né? é muito fechada, né? Muito fechado. Não só por culpa de governo, nada disso, mas também por própria culpa dos próprios cientistas também, que eles ficam não muito gostam, fechados eles não ali. gostam de abrir, né? A divulgação científica, né, que é o que eu faço. E sempre tive isso. Na verdade, o nome Cosmos Week começou lá em 2017. E eu comecei com um blogzinho, cara. Um blogzinho lá em 2017 com esse nome, Sim. Cosmos Week, mas sempre trabalhando em outra área, né? Tentando ganhar dinheiro em outra área e tentando aos pouquinhos fazer essa divulgação. E agora, esses meses aí pra trás, que o Instagram começou a crescer, E querer devagarinho. pagar um pouquinho também. Você tá recebendo pelo Instagram? Recebendo dinheiro? Dinheiro. Não, claro que não. Tipo, não. Por Reels. Não tá, Não, o não. Instagram não tá te Quanto- oferecendo? Tá oferecendo nada. Tem o quê? Nem tô sabendo. Quanto- Tá pagando? Não, eu achei que você sabia. Quantos- Você já tinha quantos- falado lá. quantos- Ele tem bastante Quantos engajamento. inscritos você tem? Tem Seguidores. 7.600 e pouco. Mas o dele, amor... Então você consegue já. Depois a gente te A ajuda. gente fica aí, a gente explica. Porque ele tem bastante engajamento, Você amor. pode ganhar dinheiro com o eu Instagram. tô sabendo. Eu jurava, eu achava que você fazia... Quando eu vi Que você isso? fazendo os Reels lá, quando a gente tava Aham. lá no lugar lá, eu achei que você sabia. Nada. Porque você fazia. Porque assim, pessoal, o Humberto, quando eu encontrei ele tava com lapelinha, gravando, tudo arrumadinho. Falei, ele tá ligado? Aí ele me passou o Insta dele, eu comecei a seguir ele. Eu vi que você já faz num padrão de quem trabalha assim, pra valer. E o Insta aqui, eu não sei se no Brasil tá assim, mas aqui, até o meu Insta, que eu tenho 9. eu tenho 8 mil, alguma coisa assim. Aham. Ele me paga lá, só que eu tenho que ficar fazendo Reels. Eu não tenho conteúdo pra ficar fazendo Eu tô Reels sabendo. toda hora. Cara, que bom. Ele então. paga, o paga Instagram tá pagando. $1.200, assim, se você atingir lá uns números meio doidos, mas assim, às vezes, sei lá, o da Lei que é maior, sei lá, uma vez por mês, recebe, uma vez tipo um assim, mês e meio. $100, vai. Pinga É 100 de dólares, 100 pra pô. cima que você Mas começa pelo a menos já ganhar. paga uma lapela, já Opa. paga um negócio, uma pizza, já Exatamente. paga alguma coisa. Não tô sabendo. Então, cara, é bom saber disso aí. Obrigado por avisar. E não tô sabendo, não. Mas assim, é difícil. Eu comecei, cara, a fazer. Porque, cara, o ideal seria fazer todo dia. Sim, Só que não acaba não dando pra fazer todo dia. Não dá tempo, né? A gente corrida quer. aqui. Então, assim, eu comecei tem uns 2 meses de tentar fazer mais frequentemente. Antes eu colocava só posts assim, colocava vídeos de coisas do espaço com uma musiquinha no fundo, sem estar ensinando nada. Sim. E aí, uns 2 meses atrás, que começou. E realmente, o Instagram tá investindo nesse Reels aí. E tá dando, tá crescendo. Eu comecei a fazer mais Reels. E realmente dá certo, porque começa Eu tô vendo a que distribuir para mais pessoas. Conta pra gente, então, o que você, tipo, ensina? Como que é a ciência? Porque é curioso, né? A Aham. ciência, pra gente que não conhece, como que é a ciência? O que você mostra? Então. O que tem, tipo, de interessante na ciência? Então, o meu lado, assim, como eu falei, eu tô fazendo faculdade de física. E a área da física que eu gosto mais é a astrofísica. astrofísica. Né, que é a física do espaço. universo, do espaço. E ali no Instagram eu tento passar o que eu aprendo na faculdade, né? As coisas que eu já sei, que eu já sabia. Sim. E só que é um pouco difícil também, porque, cara, o Reels ali é 1 minuto e meio no máximo, né? Eles aumentaram mais 30 segundos. É 1 minuto e meio. Então eu tento pegar um assunto, né, que eu queira falar, só que eu tenho que condensar muito.
E é um assunto muito complexo. É um pouco complexo, é difícil, mas, cara, Pra isso quem aí... não entende, nós aqui... Cara, é difícil. A Aline tá ligada que é complicado. Quando eu me tranco ali pra fazer um vídeo de 1 minuto e meio, cara, eu perco pelo menos 1 hora ali pra fazer eu um vi vídeo. você produzindo. Eu gravei... Ou mais, né? Porque você tem que cortar, ou você Não, tem 1 que editar. hora tentando gravar. Eu vi um dia que eu tava gravando, Aham. eu tava de um lado da sala gravando, e ele gravando, ele falou, tô te atrapalhando? Eu falei, não, fica tranquilo, aqui você não tá atrapalhando, não. E eu gravei meu vídeo inteiro, porque meu vídeo geralmente É só um falada, tiro é só. tipo, Eu falo conversado. de futebol, então é um tiro Não, só. o meu é complicado, porque eu também, cara, sei lá, eu tenho que ir fazer uma terapia, um psicólogo, alguma coisa, descobrir se eu tenho TDAH, alguma coisa assim, porque eu não consigo, cara. É difícil me concentrar, parar e fazer só aquilo durante aquele tempo. Então, acho que por isso que eu demoro um Amor, pouco mais. passa o número do seu Eu vou telefone passar o do, telefone do meu psicólogo, seu o Dr. Joseph. pra ele. Ele é bom, Passa aí, passa aí. eu falei pra você. Eu legal. tenho que ser diagnosticado, É. mas pelo que Não, eu já eu vi... tenho Porque aí você TDAH. toma remédio e aí o ele dá remédio uma me ajuda. controlada, entendeu? né? Então, Parece então que eu ali- tava sem óculos, aí você Aí põe a o gente- óculos, aí eu assim, falo pra tudo ele, ganha vida, assim. Quando ele legalmente. começa a ficar meio atrapalhado, fala, amor, você tomou remédio. Aí agora tudo pra ela é remédio Toma agora. remédio, toma remédio. Não, aí eu falo, eu não usei o remédio por 37 anos da minha vida. E vivia do seu lado normal. Agora eu derrubo um copo. Ficou tão melhor agora, né? Ficou né? bem melhor. Aí agora eu derrubo um copo que eu sempre derrubava. Você tomou remédio? Eu falei, Pô, cara, isso, tá vendo? Mais uma coisa, nem sabia que podia ser isso, porque pergunta aqui também, toda hora entorna um copo de suco em cima da mesa, alguma coisa assim. Desastrado. Não é isso. Então, voltando aqui, é um pouco difícil gravar o vídeo, tem o tempo da edição, porque assim, eu tento não escrever, não tem tempo de ficar escrevendo um texto. Então eu quero poder, mais pra frente, poder fazer isso, ter um tempo pra escrever um texto legal, bacana. Se eu ver alguns vídeos meus assim, tem um monte de palavra que eu repito 20 vezes no mesmo vídeo. Mas isso é hábito, não tem. E aí tem que, assim, escrever tudo. Penso num teleprompter, alguma coisa assim, mas tudo coisa pro futuro. Quando tiver ganhando dinheiro aí do Instagram. Instagram, a gente investe nesse lado aí. Mas eu já não consigo, sabia? Eu baixei um aplicativo Mas no tem celular. Um aplicativo que de você teleprompter. faz Você teleprompter. coloca no que não celular, não é ele pago, não. que nem no seu que você fica gravando, ele vai descendo o texto. Só Legal. que eu não sei se é por causa do TDAH, eu só consigo gravar no improviso. Claro, o máximo que eu faço nos meus, tipo assim, quando eu faço o roteiro, é fazer tópico e eu deixo na tela do computador ligado assim, o meu celular tá aqui, a tela do computador tá aqui. Então eu falo, eu preciso falar desse time aqui, preciso falar daquele time, desse jogador e disso. Aí naquele tópico eu desenrolo. Mas eu não consigo seguir um roteiro, ler um roteiro. Talvez assim aqui seja até mais fácil, porque a gente tá descontraído aqui, tranquilo. Sim. Mas quando eu tô lá na frente, cara, assim, do celular, porque é um pouco intimidador, né? Quando você tá começando a gravar, nunca gravei, nunca fiz nada Mas assim. Hábito também. Pra ficar uma coisa pública. Imagina, Sim. visualizações do vídeo, muita gente vê, né? A gente comenta ali, você tá ali sendo meio que julgado, assim, né? Ainda mais você, que você tava falando sobre ciência. É. E assim, você me corrigir se eu estiver falando errado. Você, no caso, não é formado Ainda no não, negócio. Os cientistas não gostam que quem não é cientista fale sobre ciência. Cara, pior que não, cara. Não? Sabia que não? Percebi que, ultimamente, essa questão de divulgação científica tem ficado mais popular. Sim. Mas também tem a questão aí, uma questão mais técnica de dentro das universidades, que existem pontuações para os pesquisadores Depende da ganharem ciência, é isso? currículo Lattes, por exemplo. Existe um currículo chamado currículo Lattes. Então, você ganha pontos nesse currículo como cientista se você agora dedica um tempo para divulgar a ciência. Ah, que legal. Mudaram isso é novo. Então, agora tem mais interesse dos cientistas, dos pesquisadores, em divulgar para o público em geral o que eles estão pesquisando ali. Né? Que é o que realmente importa, na verdade. Pô, os cientistas estão ali pesquisando. A ciência, na verdade, é isso. É você desenvolver uma coisa nova. Sim. Né? Pesquisar algo que ninguém sabe. Até, por exemplo, o cara que está fazendo doutorado, para ele alcançar o título de doutorado, ele precisa pesquisar alguma coisa inédita. Sim. Então, é gerar conhecimento para a humanidade. E só que tudo isso é bancado por nós, pagadores de impostos. Então, eu acho que nada mais justo do que divulgar o trabalho deles para o público em geral, né? Caramba. E você...
quando você vai gravar, por exemplo, você entrou lá no site da NASA e viu que publicaram um texto novo lá sobre, sei lá, uma pesquisa X. Uhum. Aí você vai lá, você estuda aquilo lá, você vai pegar aquele material. Você fica com medo, assim, de você falar de um assunto pelo fato de você ainda não ser, porque agora você tá estudando, beleza? Sim, sim. Pelo menos você agora tá com o pé lá, Sim, né? sim. Mas, tipo, você fica com medo, assim, porque, por exemplo, eu vou falar lá de futebol, meu. Eu vejo lá, pesquiso, assim, eu sou formado jornalista, então o padrão do jornalismo é o quê? Se a cara falou A, eu, beleza, escuto. Se for um cara que eu confio, beleza, eu confio. Mas eu vou atrás de mais fontes pra entender e só falo minhas asneiras lá e acabou. Uhum. Agora, o seu, geralmente, é só um lado. Você não tem muito... Tipo, a NASA publicou um texto lá, sei lá, de uma pesquisa que o James Webb fez, não sei o quê. Você não tem como rebater. É aquilo e pronto, né? Não tem, realmente não tem. Quando você... Por exemplo, eu tento agora nos primeiros vídeos, que tem pouco tempo que eu tô fazendo Sim. isso, nos primeiros vídeos eu tô falando sobre temas mais básicos. Sim. Né, tentando falar de coisas mais simples, mais Sim. básicas, e é difícil, apesar de ser uma coisa mais conhecida. Por exemplo, fiz um vídeo sobre queda do asteroide que matou os dinossauros. Sim, eu vi. E é uma coisa, tipo, muito conhecida, difundida, todo mundo sabe. Sim. Fica mais fácil, mas realmente eu tenho esse receio, realmente, de passar alguma informação errada. Por isso que eu sempre tenho que checo, olho de novo, Estuda. vejo a fonte. Alguém já falou, escreveu lá, isso aí que você tá falando nada a ver. Mas Ou quando é hater, assim, alguma coisa Sim, assim, ou não? todo mundo tem o haterzinho, né? Quem não tem, né? Se não tem Quem não hater, tem? significa que você não tá Haters da tendo nossa sucesso, vida, né? olha. Não tá na internet. Se você não tem hater, é porque você não tá na internet. É. Então você tá fazendo outra coisa que não Tem muito. fazer na internet. Então, mas é mais algumas coisas relacionadas à opinião. Mas você dá opinião também no vídeo? Cara, eu tento não dar opinião. Não? Não, o vídeo Ele eu só tento... fala, só aponta. As coisas. Nos vídeos, quando eu tô falando de ciência ali, cara, nos meus vídeos você vai ver que eu não tô dando minha opinião em nada. Eu não entendo absolutamente Então, eu tô- nada O que eu de falo ali, eu ciências. tento... Cara, eu tenho até que fazer isso melhor, colocar mais fontes de onde eu Sim. tirei, para as pessoas pesquisarem. Mas é um pouco mais difícil porque no Instagram você não consegue... Você deixa o link, mas a Mas pessoa você não, clica... e não consegue vai. clicar. Né? No YouTube não, você No coloca o YouTube link, a você pessoa já clica no link é. e vai direto pro paper, pro artigo. Isso é legal, porque você até... Acho que foi hoje. Porque eu até falei, eu acompanho muito o Sérgio Sacani, né? Aham. E até no vídeo de hoje ele falou, ele foi num podcast do Di Lopes, do Quatro Amigos. Sim. E aí ele tava falando, no meu canal, ele falou exatamente igual a você. Eu tenho que falar de um jeito simples para as pessoas, para eles poderem entender. Só que aí eu deixo todo o material que eu usei para produzir meu vídeo. Eu falo, ó, quem quiser, a publicação da NASA tá aqui embaixo, o link do negócio da empresa X lá do foguete tá aqui. Se você gostou do vídeo, quer aprender mais, só que lá vai ter ciência Sim. aplicada, física, não sei o quê. Exatamente. Aí Informações vai lá, mais vai ser... detalhadas. Cara, o grande lance do divulgador científico, cara, eu acredito que não precisa ser cientista para você ser divulgador científico. O que é o divulgador É o científico? cara, tipo, é o que a gente faz. Porque o cara que é cientista, às vezes, não tem tempo de divulgar, ir na televisão, ir na internet, rede social, falar sobre ciência. Ele tá ali focado na pesquisa dele. E tem vários divulgadores científicos que não são cientistas. Por exemplo... Nem estudam. Mas eu acho que o que é importante é que ele fale alguma coisa que seja certa e que mostre onde está aquela informação, a fonte, Sim. né? Mas, por exemplo, tipo assim... Pegar eu aqui, que agora eu tô começando a ficar viciado nos conteúdos lá. Eu fico assistindo todas as suas publicações. Valeu, obrigado aí. Eu assisto Eu lá. ainda não conheço, o mas eu Sérgio vou. Sacani. Curta, começar. compartilhe. Entra lá, Dá um pessoal. like. Entra lá no @CosmosWeek, é muito legal. mesmo. @ Código _. Underline, verdade. Tem um underline. Isso, tem um underline, verdade. E eu acompanho muito o Sérgio Sacani, o Ciência Sem Fim, que é o podcast dele, Pô, né? o Sérgio Sacani, sou fãzão do cara, pô. E aí, vamos supor, eu cheguei, eu tô gostando muito. Aliás, eu posso dizer que ele é meu professor também. Na fase Eu tenho estudando. curso dele, eu comprei cursos dele e faço os cursos legal, Que porque legal. ele tem umas plataformas, né? dele. Sim. Agora ele até liberou um aplicativo, né? Tipo, é o Space Today Plus. Ele lançou uma plataforma. De streaming de filmes, séries. De documentários de ciência. E tudo traduzido. É bem legal, viu, pessoal? É legal. É legal pra acompanhar. Mas, por exemplo,
vamos supor assim, eu tô gostando disso, desses assuntos, eu tô gostando mesmo de verdade. Aí vamos supor, dá um dia na minha cabeça e falo, não, vou criar um canalzinho aqui no YouTube pra ficar fazendo retransmissão de lançamento. Sim. Isso seria considerado eu fazer divulgação científica? Claro que Tipo assim, eu que sou olê, ainda você é ainda mais estudado, mas tipo assim, um cara que eu sou do futebol, por exemplo. Também gosto de futebol. Mengão essa semana, Mengão essa semana. Eu passei mal, mano. Você é corintiano. Eu infartei, mano, quase infartei. Você é corintiano. Infartou, Passei mal quase de verdade. infartou. Saudações flamenguistas, meu amigo. Não. Ó, se você quiser um chocolatinho. Opa, obrigado. Eu passei Tem mal, balinha cara, essa ali, semana. ó. Uma água aqui. Pega essa é água. sua. Eu passei mal essa semana, cara. Na quarta, tiveram que colocar sal embaixo da minha língua. Cara, eu tive quase um treco. Mas esquece isso. Nós estamos Não, falando vamos de falar ciência. mais disso, Não, cara. não. Vamos falar Isso mais, aí. pô. Então, tipo assim, que nem... eu quero ir, sei lá, na Flórida e vai pra ver um lançamento lá do Sim. Falcon 9, lá da SpaceX lá. Lá no Kennedy Space No- Center. Tipo, se eu começar a filmar lá, isso já é considerado divulgação Tá científica. divulgação científica. Isso aí é mais astronáutica, Sim, né? Você tá falando mais de foguete, sim. lançamento, que é muito legal, que eu adoro Cara, também. eu tô viciado nisso. Adoro também. Tô O viciado. negócio que eu trouxe aqui, eu trouxe um presentinho aí. Depois Ah, eu dou, é né? verdade. Fala aí, amor. O que... Fala aí. pegamos Depois a gente comendo volta. Pega aí, porque eu Tô vou comendo. esquecer. Eu vou Ó, esquecer. Gente, Guarda aí o assunto que eu vou esquecer. a gente tem uma surpresa pra ele. Mas aí a surpresa... E ele vai vamos... trazer a surpresa Então, dele pra vamos gente. falar pra Aline colocar na câmera já pra ela entrar junto, já pra ver a surpresa. Não, gente, deixa eu Tá. quieta. Não. Tô tímida. Põe Mas na deixa eu câmera, falar, fala. peraí. Ela já tá brigando. Aí, o que acontece? A gente pediu essa surpresa pra ele porque a gente quer colocar aqui pra gente sempre lembrar que o Humberto passou por aqui e a gente tem a lembrança dele E pode ser de qualquer coisa. qualquer coisa. Então, todos os nossos convidados vão trazer alguma coisa pra gente e a gente vai retribuir dando alguma coisa, uma lembrancinha pra eles também. É só uma lembrança pra gente realmente lembrar do que, por exemplo, ele veio falar sobre ciência, sobre... Então, alguma coisa que remete à vida dele Na ciência. na ciência, alguma coisa que remete ele em alguma coisa que a gente vai realmente saber que é ele. É Então, do vamos lá. A Humberto. gente pega então a lembrança dele, aí quando a gente for da nossa, aí a Aline deixa na câmera aberta e ela vem pra cá pra, Tá. pra passar. Tá. vergonha Então é o aqui pra seguinte, gente. cara, eu trouxe aqui, é bem singelo, né, cara? Mas é uma Ah, lembrança isso aí. bem legal. É isso aí, Tá? é legal. Isso aqui é um... É aqui, né, na câmera ali, ó. É, É bem legal. foguetinho. Mas isso aqui vai te dar trabalho. Você vai precisar- Então. pra gente Vai- montar. Eu já sei o que é isso. Você Eu vai tenho pro- uma Millennium Falcon disso, eu não Ah, consegui. então tá. Então, vou te dar trabalho. Você vai montar aqui um ônibus espacial, a Discovery. Isso aqui é muito legal, a Discovery, cara, porque foi um ônibus espacial muito especial, porque foi com ele que, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, vários segmentos da Estação Espacial Internacional levado foram por ele. levados por ele, e o Telescópio Espacial Hubble foi levado Foi por com ele. ele também? Então, Que da cara... Então, eu acho que a gente pegou justamente esse. Depois você vai entender. Depois você vai entender. Ah, é? Muito legal, valeu, deixa eu ver. Não, Muito mas aí legal. Vai te dar um trabalho Aí, ó. para montar. Você pode colocar aqui no seu cenário aqui, se você quiser depois A que tiver gente vai montado. montar. Eu vou contar Deixa um eu ver. segredo pra você, que Ah. você ainda não sabe, porque a gente começou a ficar amigo agora, Aham. recente. Eu sou uma pessoa que eu Muito tô legal. começando a criar algumas habilidades manuais agora. Ah, Quem faz as coisas, apesar que nem vocês estão vendo aí, pessoal, um cenário bonitinho, lâmpada, ó, decoração. tá de parabéns. A maioria por das sinal. coisas quem fez foi a Letícia e meu sogro. Eu não gosto de Legal. falar bem do sogro, mas meu sogro ajudou. Meu Algumas pai é coisas tão eu fiz. bonzinho, tadinho. Algumas coisas eu fiz. Ó, Aline, vem cá, tira o fone, deixa na câmera no todos No todos, é. e vem passar vergonha com nós aqui, Eu Aline. tô com vergonha porque eu tô feia. Ah, Ainda não tem vá. como ficar feio, não tem como. Não Ó, tem tá como. vendo? Deixa eu Tem só como. arrumar o microfone dela ali. Esse aqui que ela É. Isso, ela tá Então é tranquila. isso, cara. Então, essa história aí do... Meu, mas é muito O legal. sentimento sempre teve aqui do universo, do espaço Sim. e tudo mais. Mas como a patroa falou lá, não sei se o pessoal Não viu, paga a conta. tem que pagar a conta. Então É. eu fui pro lado mais... 3 filhos. 3 Ah. filhos. Fui pra área administrativa, trabalhei em banco, trabalhei em Mas empresas isso é... Não tem multinacionais. jeito. E não tem jeito, né? Até depois a gente vai ter outros convidados que a gente vai acabar falando muito também da nossa vida aqui nos Estados Unidos, mas
as coisas que a gente faz por gosto, por hobby, por ter prazer, que nem eu tenho o canal até a Aline eu tenho, acho que você tá no meu Facebook, Sim. porque quando eu tava com o Humberto, eu vi alguma coisa do Humberto com você, eu falei, não, a Aline eu conheço, ela tá no meu Facebook. Então a gente tem o canal que eu ensinava o pessoal a vir pros Estados Unidos, dar dica. Eu gostava, é o que eu gostava. Mas assim, dava muito trabalho e não me dava nada, nunca ganhei praticamente nada. Uhum. E aí o canal de futebol virou um hobby, assim, bem legal, assim, um prazer, porque eu sou formado jornalista, só que eu nunca atuei. Sim. E aí agora, quase 15 anos depois de formado, eu fiz, por exemplo, a minha primeira cobertura no estádio. Que legal, Cara, é uma Não, sensação... eu vi os vídeos lá dos jogos aqui do... É, no fui canal no dele, ó. estádio, eu levei a Lê, a gente fez um conteúdo de mulher no estádio. Meu, foi muito legal. O dia que a Lê foi, a gente fazia cobertura, foi muito legal. Bacana. Só que assim, por causa, eu não falo muito de visto, status aqui, mas o meu visto não permite trabalhar, então é tudo, o canal, o projeto de futebol, é tudo voluntário, né? É como eu também lá, cara. Voluntário. Eu nem sabia voluntário. que dava pra ganhar dinheiro com Rio. Não no dá, Instagram. e nem é considerado trabalho, uma remuneração, mas não é considerado um trabalho. E lá, pra mim, o que tá sendo legal, porque eu escrevo pra um jornal, é matéria escrita num site que chama Território MLS. E aí, quando eles me chamam... Na verdade, eu pedi o emprego pra eles, porque eu vi que eles tinham os correspondentes. Eu falei, opa, acho que não tem nada de Utah aqui, do time de Utah, né? E aí, eu mandei mensagem pra eles. Falei, olha, eu sou formado jornalista, mas não tenho experiência. Eles, tá contratado. Caramba. Assim. Aí eu falei, mas como assim? Aí eles, não, a gente te ensina tudo. E eles continuam me ensinando. Eu mando as matérias. Ele, olha, aqui você tem que escrever assim, Legal. assado. Então, eu tô aprendendo. E ele falou, só que a gente não paga nada. A gente não tem como. Aí depois eu até descobri como funciona lá a empresa. É como se fosse uma empresa de corporativa, assim, sabe? Que é colaborativa, assim. Tipo Não tem cooperativa. dono, não tem... Entendi. É os jornalistas, a gente que Vão controla ali tudo. querendo cobrir tudo pra... E aí eles me ensinaram, aí eles falaram, em troca, o que a gente te dá é as credenciais, porque eles têm, o território MLS tem um bom trânsito na MLS, né? E Na aí eles liga? falaram, a gente na liga, né? E aí eles falaram, em troca a gente te dá credencial. Então eu posso ir no jogo, uma que eu não preciso pagar, que Legal. já pra gente que não ganha nada, é $30 o ingresso, mas 30 é muita coisa. 30 é muita coisa. Pra se você parar que eu não tô indo lá pra lazer, eu tô indo pra ter um aprendizado, então você ganha credencial. Só que aí eu posso entrar no gramado. É legal demais, Meu hein? primeiro vídeo que eu entrei no gramado, cara, foi uma sensação assim, única. Legal, né? Única, até me arrepia. E ainda naquele jogo, foi um jogo assim, pra quem não conhece, tem um time da Califórnia aqui que chama Los Angeles FC. E hoje o Los Angeles FC tem, vamos dizer assim, o jogador mais famoso da MLS é com eles. É um jogador que jogava no Real Madrid, que chama Gareth Bale. E no meu primeiro jogo foi a primeira vez que o Bale veio. E o Bale tava no banco de reserva. E eu tava atrás do gol e ele aquecia. Então tem vídeos no meu Instagram que é eu com uma distância menor do que eu e você. Caramba. Então você imagina, pra quem gosta de futebol... Mas cara, é futebol brasileiro, soccer? Soccer. É, o soccer, futebol mesmo, nosso futebol. Cara, eu assim, meu olho brilhava lá, assim. Legal, cara. E isso que assim, eu tô num negócio que é bem distanciado. Por exemplo, a gente tá falando aqui que nem eu sou corintiano, você é flamenguista. Agora, você imagina se eu tô só numa pra ficar experiência claro, o dessa. Flamengo foi campeão da Copa do Brasil essa semana, em cima do Corinthians. Foi de sacanagem. novo. E, Tetracampeão. mas, imagina se eu tivesse uma experiência como essa, por exemplo, cobrindo o Corinthians. Pô, a sensação que ia dar. louco demais. Então Legal. é um negócio muito... acho que pelo jeito que a Lê tá demorando, acho que a pizza deve ter Eu acho que chego. chegou, né? Eu acho que deve ter chego. E aí eu não vou perguntar ainda nada pra Aline, porque eu quero esperar a Lê chegar pra ela... Gente, me pergunta, né? Eu sou uma pessoa... Estou com vergonha. Não. Bom, Não. bem simples ali o presentinho ali, cara. Não, Pô. mas você pegou o espírito do negócio. Aham. Porque como a gente tá falando de espaço, de Aham. nave, essas coisas aí tudo, quem olhar, a gente vê a navezinha, já vai saber. Essa aí é tipo um xodózinho meu, eu gosto muito dela. E... Tem Da outra que ele gosta Discovery. mais. Fez Qual lá que você na gosta Mas, Califórnia. cara, essa sensação, isso que eu tava esperando você terminar pra falar sobre isso. Essa sensação que você teve de estar dentro do estádio e tudo mais, provavelmente a sensação foi muito parecida que eu tive quando a gente foi na Califórnia. E a gente foi lá no SPC. California... Chegou aqui. A Lê entrou. É no California Science Center, onde tá ali o ônibus espacial Endeavour. E a gente viu o ônibus espacial de pertinho, assim, cara. A gente tirou foto, filmou, foi muito legal, cara. Opa, ajuda? Peraí.
Opa. Eita, até azeite ela trouxe. Que delícia. Deixa eu O ver aqui. Humberto é desastrado. Eu sou mesmo, cara. Aí é Cuidado. legal ter um pessoal do Rio aqui, porque aí vocês vão ver que tem uma coisa vermelha aqui. Ah, não. Ketchup? Não, ketchup na pizza não dá não, cara. Dá, gente. Dá não, cara, dá não. Dá sim. Isso é coisa de paulista. Nem todo mundo, mas a lei Brincadeira, gosta. nada contra os paulistas aí, hein, cara. Viciada. Meu pai é baiano, mas, tipo, chegou na adolescência em São Paulo pra estudar. Baiano, viu? É mesmo? Deixa eu dar uma arrumada aqui, Tá. gente, só pra... Mas, tipo, Gente, pega aí. fez Pode tudo em ficar São à Paulo. vontade. Pega aí, Aline. Fiquem à Eu vontade. também vou comer, cara. Pode pra nós. Gente, eu estou Como? tímida. Amor, faz pergunta pra Aline que ela quer falar, tá doida de não vontade pra pergunta falar. nada. Eu sou pouco interessante, gente. Eu tô Ó, muito eu vou perguntar pra vocês. Presente. Calma, deixa eu só fazer uma pergunta. Me fala como é que vocês se conheceram. Conta um pouquinho da história de vocês. Isso é com ela mesmo. Se vocês são casados, vocês têm filhos, como é que é? Conta aí um pouco da história de A vocês. gente se conheceu Ó, com o 17 microfone. anos. Peraí, deixa eu botar você. Acho que... Vai, fala aí. A gente se conheceu com 17 anos. O nosso primeiro beijo... No microfone. Tô com vergonha. Vai lá, vai lá. O nosso primeiro beijo foi depois de um assalto. Aí. Ô, louco, bicho. Conta aí. Eu não, você conta essas coisas aí, eu não sei não. Conta. A gente foi criado na igreja, né? Então a gente era adolescente, foi num baile, tipo, muito longe. Vocês são da Igreja de Jesus Cristo? Uhum. Que legal. Tamo mais... Mais ou menos, mais ou menos. O né? nome tá lá no registro, né? A gente foi criado na igreja, tudo. Ultimamente a gente tá meio... Igual, gente. Tá tranquilo. meio fubeca, como se diz. No microfone. Tá. Não, mas pode falar, o áudio vai pegar. Então a gente foi num baile, e era baile de ORM, e o baile, falaram que o baile ia acabar meia-noite. E o bispo lá falou que, tipo, a gente foi pro Meyer, e a gente é de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E o bispo falou assim, que coisa de maluco, como é que vai o baile de ORM acabar meia-noite? Acabou 10 horas, vai todo mundo embora, amanhã é domingo. Só que nós já tínhamos avisado os pais, todo mundo, que o baile acabaria meia-noite no Meyer. E a gente ia voltar para Campo Grande. Então, tivemos a brilhante ideia de, já que não acabou meia-noite, a gente tem esse tempo até de... Essas 2 horinhas. Namorar. Não, a gente não era nada. Não, a gente, nem- pô, era só amigo, normal. Era só amigo. A gente tava com um grupo de amigos, não eram É, só nós dois, não, né? Era um grupo. Não era um Ah, tá. date. Então a gente resolveu... Não era um date, Vamos exatamente. sair Era todo só... mundo, vamos pro Habib's, vamos sei lá pra onde. Nossa, que saudade. E fomos Saudade, curtir. Habib's, hein? Fizemos bastante bagunça. E a gente gastou o dinheiro todo e todo mundo estamos sem Jovem, né? dinheiro. 16, 17 anos, sem dinheiro. Vamos voltar andando pra casa. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Mentira. Tinha um assaltante com uma arma. E eu tinha passado no banco para pegar dinheiro pro meu pai, né? Então eu tinha dinheiro. Não era meu, mas eu tinha. Quando eu tava andando com o Humberto queria me pegar. Claro, né? Então a gente tava tipo todo Cheio de então, segundas intenções. terceiras até, né? E a gente tava andando assim, ele tava com a minha mochila nas costas, a gente andando, tal. E aí o cara chegou com arma, 2 meninos armados, com arma na nossa cabeça, aquele desespero, aquele pavor, todo mundo na parede, aquele pavor. Rio de Janeiro, né? Normal. E a gente tava na esquina da nossa capela já. E eu pensei, caraca, a gente vai morrer aqui. Aí, se você não falar ali, vai ficar A gente vai morrer aqui. Eu ficava com muito medo, tipo, de morrer na rua. O que eu ia falar pros meus pais, sabe? Ah, morreu, sei lá. Você não ia falar nada, porque você tava Tá morta. Mas eu ficava achando que alguém ia falar que a gente tava fazendo alguma merda. Sim. E falei besteira. Posso falar merda? Pode. Desculpa. Pode, vai embora. Merda pra carioca não é palavrão. Não, mas pra Não, gente mas também não é palavrão. Pode ir, vai embora. Então, Pra mim é palavrão, sim. eu fiquei muito preocupada. Na minha cabeça só vinha isso. E o cara assaltando, ninguém tinha dinheiro. O outro colega tinha... Como é que é o nome daquilo? Bilhete Cara, de ônibus. na época tinha esse negócio de... Como é que é o nome? Eu esqueci também o nome. Que você usava pra Pagar entrar no ônibus. ônibus. Os bilhetes de Bilhete de ônibus, assim, tipo... Mas tinha um nome, né? Como é que era? E aí eu falei, o cara vai matar todo mundo, porque ninguém tem dinheiro. Aí eu falei, seu ladrão, Com licença a palavra. eu tenho dinheiro. Aí ele falou, não, você não tem nem bolsa, você tá maluca. Aí eu, dá licença, seu ladrão, eu tenho dinheiro. Aí os ladrões começaram a discutir. Ela não tem dinheiro, ele. Então tá vendo que ele é maluco, ela não tem nem bolsa. Eu, minha bolsa tá com ele. Aí peguei, tirei o dinheiro, que era uns R$300 na época. Nossa.
Isso Dei porque pra você dar. perguntou como a gente começou a namorar e tudo, né? Você tem meia hora já falando da história. É só cortar. Dei o dinheiro pro ladrão e eu lembrei que eu tinha mais dinheiro na outra bolsa da frente. Falei, seu ladrão, eu tenho dinheiro. Ele falou, não, cara, tu acabou de me dar o dinheiro. Eu falei, não, eu lembrei que eu tenho mais. Aí dei o dinheiro pro ladrão e eles foram Então embora. significa que você salvou a pele de todo mundo. Eu achei que ia matar. Falei, prefiro dar o dinheiro, porque eu não quero, imagina, eu morrer em cima da igreja. Mas iam seu falar que pai eu tô querendo acreditou que você foi assaltada? Não, meu pai é light, meu pai acredita, meu pai sabe. E todo mundo falou assim, ó, a gente vai chegar em casa, que aí todo mundo resolveu dormir na minha casa. Não pode falar pra nenhum adulto que a gente foi assaltado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe esperando a gente A gente acordar. era transgressor, né? Falou que ia estar no baile e, tipo, Já no não meio tava. não tava mais. E aí minha mãe, quando eu vi minha mãe, eu já comecei a chorar. E todo mundo já sabia que eu ia falar, né? Fomos assaltados, deu dinheiro todo. Eu beijei ele. Beijei, porque nesse meio do caminho, quando a gente tava voltando pra casa, ele foi, me agarrou, me deu um beijo. E eu que te agarrei? E aí ele sempre falou isso. Ele falou, cara, odiei ele pra sempre. Ele me beijou e ele falou assim, caraca, mãe, eu vou falar pra geral que você me agarrou e me beijou. E eu falei, cara, nunca mais eu olho pra esse garoto besta. E eu casei com ele. Tá, e quanto tempo? A gente não namorou nessa época. Eu não era uma pessoa que gostava de namorar. Foi esse Eu só queria episódio aí pegar só, geral. desse beijinho. Mas a gente virou friend forever. E a gente ficou muito amigo. Que De vez legal. em quando dava uns beijinhos, mas... Aí ele foi pra missão. Só que antes dele ir Bateu pra a missão, saudade. Ele perdeu a mãe. Você serviu missão onde? É, Missão Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele perdeu a mãe quando tava Antes de ir perto pra missão, perdeu a missão. E aí, eu lembro quando eu tava nessa coisa toda, falando pra ele, vou escrever, vou escrever. Ele falou, todo mundo vai escrever pra mim. No primeiro mês. Só quem escreve sempre é a mãe. E eu não tenho mais a minha mãe. Aí eu falei, eu prometo pra você. Vou escrever pra você todos os meses. Não tenho nada com você. Mas eu vou escrever pra você. Eu escrevi todos os meses. Foi verdade Todas as mesmo. semanas. Verdade, escreveu mesmo. Que Durante legal. 2 anos. Peguei geral, tá? Tava Mas lá assim, pegando geral, de vez em quando cara- ele me escrevia. Fulana me escreveu falando que você tava namorando. Eu falei, cara, não tem nada olha o contigo. microfone aqui, ó. Não tem nada contigo. Daqui a pouco ela tá pulando aqui na mesa. Eu falei pra mim deixar ela no cantinho, vocês que me trouxeram. Mas foi verdade, escreveu toda semana, cara. Todas as Era aquela... semanas. Pô, foi em 2000 isso, né? Não fala, não saiu na cidade. O que tem? Não. Foi em Eu sou mais 2000. nova. Fazer nossa conta. E... Não faça. Você tá fazendo conta? E era carta, né? Tipo... É, Tipo, não tinha? claro que já existia Já e-mail, tinha e-mail, tudo, mas mas- lá na época, na minha missão, tipo, Não não tinha podia e-mail. mandar e-mail. Era só por carta. E era uma carta que eu podia contar toda semana. Era a carta dela. Toda semana tinha uma Às carta. vezes eu escrevia todos os dias da semana, eu escrevi muito. Da dois hora. anos. Bom, é. Quando ele chegou de missão, ele falou, me ligou. Pensei que você ia estar no aeroporto, ia pular no meu pescoço com uma faixa. Falei. Tava pegando geral. Pegando geral. Doce ilusão. Aí ele falou, e aí, vamos casar? Aí eu falei, não. Não, eu cheguei em Ah, casa. eu lembrei de uma história. É, eu falar, tem um não. casal aí que é. Aí ele, vamos pediu casar, casamento não. e ele falou não também. É mesmo? Casal aí que, tipo... Falou que não também? Falei, não. Mas ele me pede em casamento numa loja de Material de não, armários de- planejados. Minha querida, você não tem noção como que eu fiquei noiva. Não, mas não dá. Coisa de planejado, não. Tem olha que só. me pedir Essa aí eu vou bonitinho, contar. né? Depois a gente volta pro negócio da ciência aí. A galera vai gostar mais dessa parte. Aí, Não. tipo, eu voltei da missão, ela disse não, mas continuou amigo normal. E aí, quando a gente resolveu Ele arrumou namorar... a namorada, Eu namorei lá, fiquei 2 Eita. anos namorando a menina. 2 anos. Aí eu fiquei com ódio mortal, porque ele não me procurava mais. Aí ela ficou com ciúme. Não é ciúme não, mas tipo, me abandonou. Não é ciúme, não. E aí a gente, vamos pular toda essa parte aí, senão vai demorar muito. E a gente começou a namorar. E aí, logo em seguida, tipo, começou a namorar e foi muito rápido. Só que, cara, eu tava planejando tudo, ó. Ela fazia faculdade de letras e português de literatura. E aí eu, tipo, vou planejar tudo. Vou levar ela no restaurante, tô com aliança, tô não sei o quê, tal. Só que duro, né, cara? Pobre. Tava andando de ônibus. Eu peguei o mesmo ônibus que ela ia pra escola. Fui Queria no que eu ônibus. matasse Ela, aula. vamos matar a aula, vamos te levar pra jantar. Ela, não quero, não posso matar a aula, tem que ir pra escola, tem que ir pra faculdade. Não posso faltar. Cara, por favor, preciso falar um negócio com você. Não vou matar a aula, não vou matar a aula. Então tá bom. Aí dentro do ônibus, cara, eu falei, tá bom, eu quero ficar noivo. Não foi assim, Não não. foi Foi assim, assim, que droga, eu quero ficar noivo de você. Falei, que droga, eu quero ficar noivo. Aí mostrei a aliança dentro do ônibus, cara. E o ônibus? 8h51. 8h51, Campo Grande. O ônibus era 8h51. Número 8h51 do Mas e o ônibus. pessoal do ônibus? Que a gente, Aplaudiu. não, a gente tava atrás, não foi? Ninguém ouviu, não. Não, a gente tava brigando lá.
Foi Porque ele desse queria que jeito. eu matasse a aula. Ele falou, não posso matar a aula. Ou seja, ficamos noivos dentro do ônibus porque ela não queria matar Mas a ela aula. se aceitou dentro do ônibus? Aceitou. Tá vendo? Não, Dentro não, da loja não. de material de imóveis planejado não foi tão Não, mal. Não, pô, é melhor do que no ônibus. Não tinha aliança no pedido, o seu tava melhor. Gente, mas a gente tinha uma semana de namoro. Tá, mas a A gente gente casou tinha também 2 6 meses depois, a gente casou. 2 meses. Acho que 2 meses, um mês, alguma coisa assim. Mas A gente casou em casou em 6 6 meses. A gente tinha 4. 4. É, ganhou da gente. Mas aí, ó, porque eu sou competitivo. Aí ela falou não. E a mulher da loja ainda se meteu na conversa e deu apoio pra ela. Você tá certo, não aceita não. É lógico, tem que ser num. Aí né, eu falei, ah, é? bonitinho. Cara, mas a Mago culpa é. não foi minha. Não foi minha, dela, cara. no caso foi dela. Poxa, eu Não queria... podia ser matar um a final de aula. semana. Não, cara, matar tava... a aula pode, pô. Cara, a gente tá empolgado pra pedir. É. Toma coragem pra fazer isso. É tão difícil. Pô, elas não entendem isso, cara. Aí Não eu entendem. cheguei, o que eu fiz? Não, eu entendo, mas numa loja de. Aí o de... que eu não, fiz? Eu não gostava, dá. já naquela época, eu já gostava muito do Corinthians, tal, não Aham. sei o quê. E ela sabia, ela ia pro jogo comigo, tal. A gente ia lá, fomos na inauguração da arena, da Neoquímica Arena, Com a tal. boca toda vermelha. Não. Não. De pizza. Aí Não. a gente, mesmo que tiver, tá tudo bem. Aí a gente chegou, eu falei... Aí eu olhei a tabela assim, naquele mês, Corinthians e Flamengo, Maracanã. Aí eu falei, tá bom. E o pai dela é bem rigoroso, não deixava ela direito ir nas coisas, nem com a minha família direito. Eu falei, meu, vou ter que... Só que o pai dela gostava de mim, assim, sempre gostou, já desde o início. Minha Gostava família também desde Aí o eu- começo. Aí eu cheguei, falei, conversei com eles e tal, mas não falei nada pra eles também. Eu falei, não, a gente vai pro Rio, vai meu pai, minha mãe, um tio meu, um primo meu, a namorada dele. A gente vai assistir Não, mas a Corinthians e Bruna não Flamengo. foi. Ah, é, a Bruna não foi, foi só o Léo. E eu falei, a gente vai pra assistir o jogo do Corinthians e tal. Vai estar todo mundo, vai estar meus pais no mesmo quarto do hotel com a gente e tal, porque pegamos um quarto só. Ah, não, tá bom, pode ir. Então a ideia era ir pro Rio assistir Corinthians e Flamengo. Aí eu contei pra todo mundo, que na verdade o plano não era esse. A gente realmente ia pro Maracanã e tal, porque nunca tinha ido, tinha vontade. Mas o plano era pedir, exceto, só quem não sabia a lei e meu pai. Que meu pai era um fofoqueiro de primeira, então a gente não podia arriscar que ele ia entregar. Ele ia entregar. Aí chegamos, fomos pro Rio. Aí no sábado, a gente foi na sexta-noite, a gente foi na Lapa, nos barzinhos lá, Conheceu comer, lá. tomar cerveja, Perdemos não sei o seu quê. Tá bom, ali é pai. muito bom. Perdemos meu pai bebia bastante, aí Sumiu. perdemos ele, sumiu. Sumiu. Aí mas conseguimos foram achar levar ele, não foi? Não, Na a gente eu achei ele Ali lá na Lapa é andando fácil lá na sumir, rua. cara. Ali era muito bom, cara. E- Ah, é, vocês saíram, a gente Boemia, foi pro hotel, aí maravilhoso. É. vocês saíram pra procurar ele, tava Aí perdido. achamos o velho, beleza. Aí no sábado, o que eu peguei? Porque a gente tava meio assim, eu falei, não sei o que fazer aqui no Rio, não sei se onde é seguro ir, onde não é. Aí no hotel mesmo fechamos um city tour lá, no hotel mesmo. Foi interessante, porque passamos em vários pontos num Legal. dia Legal. só. Aí chegou quando tava subindo lá pro Cristo, aí minha mãe tava com a aliança, eu pus a mão assim pra trás, ela pegou, eu pus Eu no não bolso. vi nada. Nem Pus no desconfiou. bolso. Aí, beleza. Aí chegamos lá no pé do Cristo, quando tava lá, já lá em cima. Aí, do nada, eu cheguei, pedi ela em casamento. Ó, ficou bonito, bonito. Aí, pedi ela lá Melhor no do que no- Cristo. melhor do que Foi, na loja de aí personagem. sim. Aí Aí eu falei, aí aceitou. tá bom. E aí, meu tá pai bom. não entendendo nada. Ele, o que tá acontecendo aqui? Aí, Ele tava com a cabeça na lata Ele, mas ainda. vocês sabiam? Sabia. Ninguém me contou. Ninguém me contou. Eu falei, pai, você é bom fofoqueiro, pai. Aí ele ficou bravo. Bravo assim, né? Mas foi legal. Aí foi Legal. pedir Foi legal. Aí o muito legal. Corinthians, pra variar, perdeu do Flamengo lá. Cara, não tem jeito. E... Mas essa parte a gente pula. Mas foi divertido. Mas deixa eu dar Pega o presente de Pega o vocês. presentinho, que aí eu vou pegar um pedacinho de pizza aqui pra comer. Ó, esse é o nosso Caramba! presentinho. Tá de Você precisa brincadeira, cara. Você precisa abrir. porque Ah, tem um não. negócio muito especial Eu trouxe pra uma coisa tão vocês. simples. Vocês estão chique, vocês, cara. Não, não. Puxa vida. Mas isso é porque é os primeiros. Os É, primeiros. são só os primeiros que a os gente falou que a gente vai primeiros vão- fazer bem bonitinho, Convidado é bem você, arrumadinho. Abre aí, abre É, aí. então, aí, Abre. Aline, você desculpa, a gente não sabia. Eu perguntei pra ele se você ia participar. Mas eu Aí ele tinha sou Ela falado falou que não queria, cara. Então, a A lembrança- gente quero obrigou presente. ela E é a um presente participar. personalizado, tá? Então, Sério? a gente. Então, se você Puxa puder, só. Se quiser Isso. levantar aí. Quase, tá quase. Tá quase. A parte corta. Aí Não, tá tudo bem, a gente vai deixar. Caramba. a blusa é um Opa! presente nosso. Caramba. A caneca é o negócio especial. Cara, que maneiro, cara. Nossa, deixa eu mostrar Tô ali na derrubando câmera. Mostra A aqui, gente ó. que Mostra fez. Aqui, ó. Nossa, cara, que maneiro.
A gente que Nós fez que a fizemos caneca a pra caneca. você. Mira, É legal. especial pra vocês. Cara, muito maneiro. É uma lembrança nossa, a gente tá lá também, mas Poxa, tem até um ônibus espacial ali também. Tem. Por isso que eu te Por isso que eu perguntei. falei que ia ser, ó, igualzinho. Muito legal, cara. Valeu mesmo. Olha que bonitinho. aí a amei. camiseta do canal pra vocês. A Cara, gente muito que fez a chique. camiseta também. Vocês estão muito Legal. chique. Bacana Eu- mesmo. Nossa, obrigado, É cara. uma Obrigado lembrancinha mesmo. personalizada pra Nossa, você isso lembrar. aqui eu vou vocês usar nos meus lembrarem. vídeos também aqui, ó. É, ó, E- tá vendo? Que legal. Tá cheiroso. Pô, obrigado. Aí eu pedi pra você mandar a foto. Aí o legal de trazer alguém que tá mexendo Cara, a com... qualidade ficou boa, né? Né? Ficou. Ó. Legal. E é legal que você fez uma foto, você não pegou uma foto, porque geralmente quando Não, a eu gente fiz pede uma para as foto, pessoas é. foto, a pessoa pega uma Aí, foto ó, que tá a no gente celular, tem você o fez a primeiro foto. que a gente fez, Essa é a de primeira teste, caneca. então foi melhorando a qualidade, pode E aí ver, a ó. Ah, pô, segunda. muito chique Olha a mesmo. diferença. É, bem melhor, mas... E a Caraca, sua? ficou Ó. muito chique, muito Legal chique. mesmo, eu gostei, cara. Legal. É a gente que fez. A gente que Bacana. fez. Pô, Bota aqui de volta. Tudinho. Muito obrigado mesmo, nosso. cara. Aí tá Muito cheio É de de obrigado. vocês. docinhos, cheio de coisinha aí, Pô, pra cara. vocês lembrarem do podcast e tal. Gente, muito Nossa, uma obrigado. coisa tão singela. Não, mas- Imagina, mas, o vai ser espírito muito é esse. legal, porque a gente vai, com certeza, Não, eu acho que eu sempre pensei assim, lembrar pô, de você. Trazer uma coisa porque eles vão montar ali, não vai ser só entregar, Ele já queria monta trazer um junto. quadro do tamanho do planeta. Eu ia trazer um quadro, cara. Eu acho que seria, sei lá. Ia ser legal também. Aham. Mas era muito grande. pode- A O gente podcast colocava antigo, a decoração eram 3 Era quadros do quadros do Star Star Wars. Wars. Aqueles Aí, tá que vendem vendo? no Walmart, sabe? Aham, sei. Que você compra o papel e aí você manda enquadra. enquadrar. Legal. Aí Pô, é muito obrigado mesmo, cara. Adorei muito mesmo, cara. a gente que Muito fez. carinho. Muito bom. Obrigado, cara. A Valeu gente mesmo. comprou as máquinas que vocês viram, que Vi vocês as passaram máquinas aqui. ali. Porque a gente tem uma filha autista Pode e a levantar. gente vai Isso. personalizar O quê? Tá caindo. acessórios. Peraí, deixa eu arrumar pra você. Não, eu consigo aqui. Não. A gente Aí. vai. Aí. A gente vai personalizar Deixa eu alguns colocar O acessórios barulhinho do plástico não ficar no microfone aqui. O som tá pra muito fazer bom. camiseta, pra, tipo, falando que ela é autista. Se quiser um tal. docinho, E, coma. Tô me e aí a controlando. gente fez a. A gente vai tá aprendendo a fazer as camisetas. Cara, mas tá caneca. excelente já. O que pode melhorar aqui? Pra fazer pra ela mesmo, pra usar. É, Pra ela usar. pra ela É. usar, porque é legal pra quem. Tipo, até pra família. Porque, por exemplo, um exemplo clássico aqui nos Estados Unidos, que é até uma coisa que a gente no futuro quer fazer algumas coisas especial pra isso. Por exemplo, você vai na Disney. Por exemplo, você tá lá na fila pra ir num brinquedo. Aí você vê lá uma criança, entre aspas, com muitas aspas, você vê tipo uma criança fazendo birra. Uma birra bem birra. Que, Isso na é o que a verdade, gente não achava é- antes. Aham. Não é uma birra, Ela tá tendo né? uma crise, ela é A um criança- autista e ela tá tendo uma crise. Sim. Só que aí às vezes até cansa um pouco, às vezes você ser julgado das pessoas, aquele Eu olhar imagino, é. de falar, olha lá o pai que não cuida direito da filha, a mãe que não briga com a filha. E aí se você tá identificado, porque o autista até é legal na Disney que eles têm até coisas para identificar que eles te dão uma pulseira, porque você não pega fila nos brinquedos, a gente entra, passa todo mundo na frente, Legal. vai cara. direto, e aí a gente quer ter umas camisetas para quando tá andando acontecer alguma coisa, a pessoa até às vezes alguém precisa ajudar, porque às vezes se a criança tá ali meio que não sozinha, porque ela nunca fica sozinha, mas tá acontecendo uma situação ali, aí a pessoa já vê na camiseta, não, essa criança é autista, eu não posso chegar tocando nela, porque tem autistas que não Não gostam gosta que do toque. contato. Nossa filha já gosta, mas tem autistas que não. Então a pessoa sabe que pra ter uma aproximação ali com aquela criança É, já... é diferente. Não, é legal. Fazer uma coisa personalizada realmente E aí vai... fazer, a gente... A gente vai- até comprou 2 camisetas, né? Personalizada, tudo. Mas ela só tem essas 2. Então eu quero agora a fazer gente vai fazer mais. mais. Sim. Aí tem uma moça no Brasil que ela é autista e ela E ela faz faz as camisetas, desenhos, ela ela faz uns desenha. E a desenhos. gente Legal. quer pedir o desenho pra poder A gente vai comprar colocar. o desenho dela pra poder Bacana. imprimir na nossa máquina aqui e fazer na... É muito Bacana. legal. Sim. Pô, bom saber que vocês têm isso aqui também. É, a gente tá aprendendo ainda. É. A gente tá apanhando, a gente até tentou ajuda, mas não quiseram Mas eu ajudar vou a te gente. falar, ficou muito perfeito. Foi negada. E a canequinha Excelente, ficou bem cara. legal, né? É, A a camiseta caneca- a gente Mas- ainda tá um Cara, passinho ficou- atrás, mas... Não, Cara, muito ficou legal. muito boa. Muito legal. E... Muito bom mesmo. A Ó, gente vou tá fazer um aprendendo. Reels essa semana Aí, e vou usar essa camiseta aqui, hein? Ah, Aí sim, que hein? Vou usar legal. essa camiseta. Marca a gente. É. Vou marcar. Marca o podcast, o Ursão e Feozinha, que a gente tem o Instagram. É, e pessoal, tá tudo na descrição.
as O nossas nosso, né? redes. Esse aqui é o logo de vocês. O do né? Humberto, esse é o logo. É. Ficou muito maneiro. Legal mesmo. Eles, Vou eles fazer, vou usar. capricharam muito. Muito. É, Em Só todas que as assim, coisas que a não gente dá pediu. muito no Reels, não dá muito pra falar de outras Sim, coisas, é, porque é porque não dá muito tempo. curto o Não, tempo. nem precisa. Mas eu vou estar com a camisa e vou marcar lá Não, tá ótimo. vocês lá, fica tranquilo. E aí a gente quis fazer uma lembrancinha, foi tudo no desespero Cara, hoje. lembrancinha, isso aqui, pô, um Pô, presente tá maravilhoso. E- presentão, Humberto, traz um negocinho ali que é um... Não, Não, mas isso você daqui é fez importante. exatamente o que a gente queria. Porque isso aqui, infelizmente, pessoal, quem estiver vendo, isso é de Utah, isso é, a gente tem uma lista na lousa lá de pessoas, alguns a gente até convidou. Então, infelizmente, a gente não vai ter como produzir isso aqui. Pra todos, todo porque- mundo. Obrigado, tem um ó. custo, Então somos Privilégios. tem um custozinho aí e tal. E esse Fica microfone tá... desastrado. Eu falo que o Humberto é desastrado. E agora eu tô doido pra ir pra Califórnia e pra Orlando pra poder visitar os... Não, cara, eu também. A Os gente tem uma museus. meta aí de ir lá pra assistir um lançamento É, eu tô de doido. foguete ao vivo. Isso aí Meta tem dele. que fazer, é minha meta, né? Mas até Eu hoje... vou junto, mano. Até hoje eu tava vendo, por coincidência, tava vendo esse podcast que é o do Di Lopes, que ele é comediante, né? Com o Sérgio Sacani. E até ele tava falando... Ah, não, tava um cara, um dos apresentadores do podcast com o Di Lopes, que é da produção dele lá, tava falando que ele foi agora recente. E ele falou que a mulher não queria ir, porque ela falou, eu vou perder um dia porque a pessoa, geralmente quem vai pra Orlando separa os dias, né? Aí Sim, é é. dia de parque, dia off, que é pra fazer compra. E aí falou, eu vou perder meu dia de compra pra ir lá no Kennedy Space Center. Kennedy Space Center, aham. E vou perder o dia de compra. Não, mas vai Eu ser legal. perderia. Não, também é aí legal foi demais, lá, cara. Eu falou perderia, que, meu, eu iria. Foi mó legal ver os foguetes, os negócios lá. Falou que quando chegou a hora de ir embora, ela não queria ir embora do Sempre assim, museu. cara, porque você acha que E... no passado, cara, muita gente fez a ciência parecer chata. Cara, mas a ciência é muito legal. É muito legal. Eu puxo pro lado da astronomia, astrofísica, porque é o que eu gosto e o que eu quero fazer aí no futuro. Mas a ciência pode ser divertida, cara, pode ser legal. É muito Em legal. Orlando, a gente quer ir num restaurante que tem lá, que é temático, assim. É. Tem, parece que você tá Tem? tipo num elevador espacial. que Você você vai... Eu Entra acho no que até na elevador Disney, social. é dentro de um parque da... É, da Disney, É, da Disney. dentro daqueles restaurantes Não é que da tem que Disney? agendar. Não sei se é tem que agendar. Tem que, agendar. é dentro É. de um parque da Disney esse restaurante, legal, eu ouvi vamos falar ver. dele. Se conseguir, vai ser legal pra caramba. E a gente também, em Nova York, a gente quer ir em Nova York. É, lá no- tem um museu também. Tá, um museu de história Vai ter um natural. museu, né? Então, mas o foguete não tá lá no Museu de História Natural, ele tá em outro Não, museu. tem outro Não, local, não sei, mas é eu quero o ir no Museu de História Natural porque tem um cara lá que é o diretor do Museu de História Natural de Nova York, que eu sou fãzão dele. Ai, Que é eu o- esqueci a pizza dentro o- do do forno. forno. Que é o Neil deGrasse Tyson, É. que ele é astrofísico, que apresenta o programa Cosmos, não sei se você já viu Não Cosmos. vi. A Foi muito maneiro. segunda geração procura aí na internet, vocês vão Sim. encontrar Cosmos. Não tem um Ah, canal o Cosmos Qual original canal? é na Disney na Plus. Disney, Eu tenho. O Cosmos, o programa Cosmos original, foi feito originalmente pelo Carl Sagan, lá Sim. nos anos 80. 79, 80, uma coisa assim, mas do Carl Sagan, que foi o maior divulgador Sim, científico de todos os tempos aí. É. É quem a gente se espelha aí, mais ou menos, na divulgação científica. Ele era astrônomo, biólogo, cara desenvolveu aí Ele escreveu vários livros. vários também, livros, né? pô, muitos livros bacanas, cara. Tem um na casa dele. Né? Tem. Mas eu tô viciado nisso aí. Hoje mesmo eu fiquei na rua o dia inteiro com a janelinha do YouTube assistindo. Eu acompanho muito lá, eu assisto o Sexta Sem Fim. O Sérgio Sim. Sacani. Não, é referência, inclusive, E- eu comecei a seguir lá o Sérgio Sacani em 2016, assim. eu comecei esse ano. É época do dinossauro ainda. Né? 2016 ele começou. Acho que ele começou em 2015, com um canal mesmo, Sim. no YouTube. Mas eu comecei a seguir lá o canal em 2016 e acabou sendo uma inspiração para mim também, para Sim. criar esse nome Cosmos Week, nesse blog que eu falei no Sim. início. Escrevia pouquinho no blog, mas falava alguma coisa, porque eu tinha trabalho e tudo. Sim. E foi evoluindo. Depois de um tempo, criei o canal no YouTube, coloquei alguns vídeos, mas o que realmente está dando mais visibilidade é o Instagram mesmo. Não, é muito doido, cara. A gente tem uma família de amigos aqui que morava aqui em Utah e eles que nos ajudaram com a nossa filha autista. A gente não conseguia fazer o diagnóstico dela, eles que deram todo o caminho. E eles vieram até no podcast, no antigo, né, da família Taz.
E o Igor, ele é um cantor de uma banda Que conhecida no Nordeste. Eles ganharam aquele Superstar da Globo. É mesmo, cara? É, Que legal. o nome da banda é Capim Cubano. Ele canta em espanhol, música latina. Bacana. Mas ele é brasileiro, tal. Ele e a esposa Paulinha são os amores. Bacana mesmo. E por causa até da banda, não sei nem se eu posso estar falando, desculpa, Igor. A banda tá voltando agora. Eles vão fazer uma temporada lá no Nordeste e tal. E aí ele precisava morar, acho que é isso, tá, Igor? Se desculpa. É que ele precisava morar mais perto do Brasil, então eles mudaram pra Flórida. Ah, tá. Fica mais fácil o acesso, né? É. E aí esses dias eu acompanhando, eu tava até, fui na semana que a gente tava junto, Sim. eu mandei mensagem pra ele, porque naquela semana aconteceu alguma coisa importante aquela semana, eu não lembro o que foi. De espaço, coisa de espaço. Ah, pô, isso foi quando mesmo? Ah, em não, foi setembro? o que a nave não foi o que a nave Ah, sim, pousou. foi a missão DART. Não foi a DART. Não? Aconteceu alguma outra coisa. telescópio Já da lá, Artemis, eu acho. Eu tava... Ah, sim, o lançamento O da missão que não- Artemis que que não não lançou. aconteceu, exatamente. É. Mas teve algum lançamento lá que saiu, que deu Ah, certo. cara, toda semana tem É, lançamento, cara. Mas Eu assim, nem foi consigo alguma coisa acompanhar tanto. importante, que não foi tipo a Falcon 9 subir. Foi algum lançamento importante que teve e a gente Sim. tava lá. E eu falei pra ele, putz, eu tô doido pra ir pra aí, porque, mano, eu quero tô com, já, não é um sonho, porque eu comecei a acompanhar agora, mas Aham. falei, eu tô com um desejo muito grande de acompanhar um lançamento lá, em loco. Aí ele falou, peraí. Aí ele me encaminhou um vídeo. Aí ele, ó, isso aqui é da janela do meu apartamento, aqui, Que ó. bacana, O maneiro. lançamento, ele dá pra... É assim, não é bem pertinho, Não, mas porque é longe, ele realmente, vê né? da janela dele, dá pra ver o foguete Muito legal, cara. subindo, cara. Aí eu falei, Maneiro nossa. demais, né? Eu Aí ele adoro, falou, cara. "Meu, você tem que-" Sou Aí ele começou a apaixonado. me mandar um monte de coisa, ele tá viciado e ele tá estudando uns negócios, assim. Aí ele tá louco, ele começou a me mandar um monte de material, um monte de coisa. Ah, tem muita coisa, muita coisa. E- Cara, assim, dá pra fazer muita coisa nessa área pra divulgação Sim. científica. Tem assunto pra caramba. Tem temas pra caramba. Dá pra fazer vários vídeos por dia, se quiser, sobre isso. Sim. Que pra sempre. Né? Porque sempre É. tem uma novidade. Eu tenho vontade, quando eu tiver mais tempo, fazer no YouTube um programa diário de notícia Sim. astronômica. Isso é muito legal. Mas, cara, é difícil. E aí dá Porque trabalho. E ainda a nossa rotina aqui é muito puxada. É aí difícil demais. É difícil complicado. Mas eu tenho esse pensamento aí de fazer. Quem acompanha aí o Instagram sabe que eu sempre tento fazer. Ou eu tento, às vezes, linkar. Pô, essa semana aconteceu um monte de coisa essa semana. Tinha que ter Sim. feito pelo menos 3 reels de coisas que aconteceram essa semana. Ontem saiu uma imagem do Pilares da Criação, que eu não consegui. Eu mandei, coloquei só um videozinho. Mas eu queria falar sobre a importância dessa imagem do James Webb, que saiu ontem. E dos Pilares da Criação, comparando com as imagens do Hubble. Eu Vendo a vi esse diferença, né, do que é o Hubble na luz visível e o James Webb No no infravermelho. infravermelho. E tem muita diferença. E eu queria, ensinar as diferenças, entendeu? Mas não tive tempo ainda. Mas eu acho que eu vou fazer essa semana ainda sobre isso. Esses negócios é muito legal. Muito legal. É muito legal. Mas aqui em Utah tem muita coisa pra fazer também. Nossa, não tem é? bastante. Você já foi aqui? Esses dias eu tava no centro de Salt Lake, aí eu vi que aqui tem um planetário. Você já foi? Já fomos. Já fui no legal? planetário lá em Salt Lake mesmo. É o... Clark. Não, no planetário é o Clark. Eu já fui no planetário Clark e também no observatório que tem dentro da universidade também. Sério? Uhum. E aqui na BYU, aqui em Provo, tem um planetário também. Tem um. Nossa, eu nem Grove. sabia. Aqui na BYU pertinho, a gente já foi lá também. Sim. Tem Lehigh, tem vários, cara. Pleasant Grove tem também. Sério? É. Uhum. Eu tô com vontade de ir. Esses dias eu tava indo pro Idaho. E aí eu vi que no topo de uma montanha... Putz... No norte de Salt Lake, vamos dizer assim, umas 20 milhas pro norte de Salt Lake, eu vi um negócio brilhando no topo de uma... Parece uma casinha isolada. Aí eu parei por perto ali, eu tive que parar num posto de gasolina, alguma coisa. E eu perguntei pro cara, falei... Meu, o que é aquele negócio no topo da montanha? Ele falou, isso aí é um radar para monitorar. Eu tenho que contar o que eu vi. Uhum. Ixi, a lei. E aí tem esses observatórios. Eu até mandei Eu e alguns minha mãe. e-mails pros observatórios O quê? para saber se eles estavam precisando, tipo, de voluntário. Eu quero me envolver de alguma Sim. forma nisso Isso é diretamente. bem legal. Né? Que é legal. E lá eles têm, muita novidade. Os caras fazem pesquisa. Tem telescópios de verdade, não os que eu tenho de Sim. brinquedo em casa, né? Eu queria um dia poder ver a Então, lua. aqui na nossa. BYU, cara, tem esse
telescópio legal, cara. Mas muito você bacana. pode ir lá e Não, olhar? qualquer um pode ir lá de graça. Sério? Qualquer um Não, pode ir mas lá. assim, você pode botar o olhão lá? Sim, bota olhão. É desse telescópio amador mesmo. Não, mas de- deixa eu contar a minha história. Ih, caramba. Deixa eu história. Ih, contar. caramba. Gente. Não, Desculpa. Não, desculpa nada. Nada que pode falar aí, ué. Eu e minha mãe no supermercado. Estamos saindo do Os supermercado. contos. Daqui a pouco, a gente viu um negócio em cima da igreja que tem aqui na esquina. Gigantesco. Não me olha estranho assim, não. Eu tô louca? Não, fala aí, como assim gigantesco? Como assim? Tinha uma ponta assim, ó. Eu não sei explicar como que era. Tinha umas luzes e, tipo, foi uma montanha. Não, gente, eu não tô ficando louca. É sério. Eu e minha mãe viu. Não, não é loucura. Aqui em Utah? Aqui em Utah. Cara, existem muitos fenômenos. Você tá Eu não sugerindo sei que pode se- ser Eu não OVNI, sei. alguma coisa assim, O tipo D, do- o D fala Não, que pra é. O mim, D falou é que porque era. Pra quem não sabe, aqui em Utah a gente tem uma base da Força Mas Aérea. não era, Sim, sim. tipo, coisa de Que base de Força Aérea, Eles fazem não. muitos testes aqui. Muitos testes. Sim, Meu, eu era sei. de noite, era acho que já umas 10 horas da noite. E, tipo assim, ele foi pra montanha e sumiu. Aham. Quem viu, viu. Quem não viu, Então, tem muitos relatos aqui. Tem até um amigo aqui que eu conheço que mora lá perto da gente. foi abduzido. Não. que perguntou no grupo que a gente tem assim: o que é aquilo que aconteceu ali, cara? Eu vi uma bola azul. Cara, a gente não. Muitas pessoas não sabem, mas muitas coisas acontecem na atmosfera. Sim. Né? Existem vários fenômenos que acontecem na Sim. atmosfera que, Que às tem vezes a gente. explicação pra Né? tudo. Que a gente. Tipo, a maioria das pessoas não sabe o que é, mas tem explicação. A maioria, mais de 90% desses fenômenos são fenômenos meteorológicos. Sim. É, mas aquilo ali É. não era um fenômeno meteorológico, não. Aquilo Tinha ali luz, era. né, amor? Tinha luz e era como se fosse uma nave, sabe? Assim. Não sei se era nave de. A Aline vai ter um treco. A Aline Segura! Não, eu tive que procurar aqui pro ET também, então não posso Não, nem eu não falar. sei Não, se ela era não ET. viu. Eu não sei se era. Eu não vi o ET. Não, Eu só então. vi aquele negócio enorme, tipo, bem devagarzinho. A gente tentou ir atrás, eu não consegui filmar. Porque se eu tivesse conseguido filmar, vocês iam ver. O negócio era muito grande. É um drone, amor. Um drone daquele tamanho? Sim, é porque Misericórdia. assim, a gente não sabe quais são os tipos de equipamentos que Não, e o as Forças Exército, Armadas- eles têm acesso a uns... Eles têm. Eles criam muitas coisas Sim, que a gente não sabe. E só pra te tirar essa dúvida, existem muitos drones do tamanho de caças, por exemplo. Drones, não... Que, Mas ele, quando se tipo fala assim, drone, não é ele, tripulado. Sim, ele sim. tipo... Eu não sei se era redondo, o que era aquilo, gente? Porque assim, a gente não conseguiu ver direitinho. Era como se fosse uma sombra Sim. bem grande. Porque o drone que eu sei, ele, tipo assim, é uma, tipo uma bola, né? Que ele vai filmando tudo. Não é isso? Sim. Ele é tipo É que uma bola. Quando pode você ser qualquer fala, coisa, quando você mano. fala drone, é só porque é não tripulado. Mas pode ser gigante, pode ser grande, o tamanho de um caça normal que a gente está acostumado a ver, Top Gun. O tamanho daqueles caças. Sim. Drones não tripulados, que são Era tipo controlados amassado remotamente. assim e grande. Olha, eu vou te falar. Eu vou te Então, falar. Ó, depois vocês conversam com a minha mãe pra vocês verem. Não, eu tudo bem. ficou eu e minha mãe assim. Hoje Você não. tá vendo? Ela, tô vendo. Você tá Foi- vendo? Tô vendo. Tem 2 vídeos atrás que eu postei que é um disco voador na capa que eu coloquei e eu embaixo assim sendo abduzido. Ah, a assim. gente ia usar essa foto eu pra... E é ali eu explicando por que é impossível extraterrestres, se eles existirem, Sim. saber que a gente existe, né? Ali no vídeo fala ali, a gente tem, tipo, a gente emite ondas de rádio a partir de 1890 só. Se a gente considerasse que aquelas primeiras ondas de rádio, transmissões de rádio foram feitas em 1890, tivessem potência suficiente para se expandir para o espaço, só tem 132 anos que isso foi feito. Ah, é muito Então, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que elas vão se espalhando no espaço e viajam na velocidade da luz. Aham. Então, é Então, muito pouco. 132 anos-luz só que teria. Eu explico isso lá no vídeo. Muito pouco. É muito 132 anos-luz. Chegou em lugar nenhum ainda. Nossa galáxia, pô, é gigantesca, cara. O James Webb agora, ele tirou uma foto, não foi? Ele pegou um negócio de 13 11 bilhões de anos. luz. Então, Foi 130 quilômetros, né? uma galáxia que a gente classifica como AGN, que são núcleos ativos de galáxias.
que é uma galáxia lá no início do universo, tipo 2, 3, 4 bilhões de anos depois do Big Bang. E é uma galáxia que tem um buraco negro central gigantesco que está se alimentando muito de material. E brilha muito, porque ali, quando aquele material está ao Sim. redor do buraco negro, gera muita luz em ondas de rádio ou raio-x. Então a gente consegue ver muito isso, entendeu? Então foi muito legal essa imagem, muito bacana. Porque a dúvida é como que num universo tão jovem já existia objetos tão gigantescos e tão Sim. complexos assim, bem no início do universo. Sim. É isso que o James Webb está querendo Descobrir. por isso que ele tá aí na... Cara, o James Webb é fantástico, cara. É eu um não sei telescópio quem que é. maravilhoso. Não, o James Webb é um um telescópio. Cara, é um cara, Foi um né? diretor da NASA. diretor da NASA, que até tá dando um monte de chabu aí. Tá dando um chabu aí com o nome Porque dele. o cara é... Queriam até mudar o nome queria até do mudar o nome, do mas é um telescópio. projeto muito antigo e tal, e que o cara acho que Era homofóbico. era É homofóbico ele. Mas aí criaram como que falam? É um telescópio, né? É um telescópio espacial. Só que ele tem muita tecnologia, ele tira umas fotos absurdas, assim. Demorou um tempão pra ficar pronto. Cara, começou lá Acho que há no uns 20 anos, eu acho. 2009, 2008 começou e foi lançado em 2021. Será que foi isso? Tem muito tempo, Não muito foi tempo, mais de 10 na anos. década de 90? Não, mais de 10 anos, tem mais de 10 anos, uns 15 anos aí. Eu achei que Não tinha sei exatamente, mas Ah, é bastante tempo. Bastante bem- tempo. Já era pra ter sido lançado há muito tempo atrás, mas muitas foi complicações adiando, aconteceram. e muito adiaram dinheiro envolvido. 10 bilhões de dólares nesse telescópio. É muito 10 dinheiro. bilhões de dólares. Caramba. Mas Sempre. acho que é isso aí, né, É amor? muita coisa. Acho que pro nosso primeiro vídeo já... Tá tão bom o papo. Legal, né? Legal, Tá né? muito Bacana bom. demais. Tô aprendendo bastante, porque eu não mas sei que nada. legal. Falou muita coisa aqui, né? nada. Mas é legal, mas isso Ah, que é é legal bacana, né? de conversar com as pessoas diferentes, Aham. assim, de coisas... Porque às vezes a gente não sabe de nada, né? Então... A gente também não sabe de nada. Muita gente, cara, uma coisa que a gente tem que fazer um disclaimer. Muita gente acha que, tipo, os cientistas sabem muito, cara. Sim, pesquisam, façam pesquisas e tudo. Mas, cara, cada vez que a gente aprende mais, a gente percebe que a gente não sabe nada, na verdade. Né? Tem um físico teórico brasileiro chamado Marcelo Gleiser. Ele tem um livro Cara, é um gênio. chamado A Ilha do Conhecimento. Ele faz um paralelo do conhecimento científico, do conhecimento da humanidade, com uma ilha, né? Num oceano do desconhecido. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais o raio do desconhecido aumenta. Sim. Então, mais ou menos isso. Quanto mais a gente conhece e aprende na ciência, sobre o universo, sobre Mais qualquer coisa área, vai expandindo. mais perguntas são feitas. A Aline vai aprendendo de De tabela. tabela, Tem que aprender, né? Tem que E o legal é que quanto mais Tem que conhecimento, aprender. quanto mais uma pergunta é respondida, mais perguntas aparecem. Sim. E o legal é porque aquela segunda pergunta nunca seria feita se você não Se não tivesse tivesse respondido a a primeira. Ah, Então isso é bacana. Esse Mas livro é aí muito tem legal. Muitos porquês. é muito É, doido, né, muito cara? legal. Esses negócios é muito... É muito legal, Muito cara. E absurdo. ele é físico teórico, mas tem essa pegada mais filosófica que eu adoro, cara. Que é muito legal também. É muito legal, velho. A filosofia da ciência é muito legal. E tem muito conteúdo na internet, nas filmes. Sim, Eu sim. tava assistindo aquela série lá, Humankind, lá da Apple. For All Mankind, da For Apple TV. Humankind, da Muito Apple bom. TV. Eu Nossa. parei na terceira. Muito porque só deu legal. pra assistir quando a gente Tá tava por dentro lá. mesmo, hein? Caramba, eu fiquei Não, surpresa. meu, é muito eu não legal. sei nada, tô aqui sozinho. Muito legal. A série fala de como seria se a União Soviética tivesse pisado na Lua Pisado na antes Lua dos Estados Unidos. É muito Como legal. teria sido a história. E aí E eles aí, viajam O na D história. gosta bastante de Né? coisa Dessas assim, de coisas que nem história, Matrix, de... Pô, é ficção muito legal também. científica. Também gosto. E eu assisto Matrix, cada vez que eu assisto Matrix, eu Uma já assisti coisa umas 30 nova. vezes. Nossa, Eu é. descubro Só coisa 30 nova que ele fala que e assistiu. mais piração na minha cabeça, porque eu entro às vezes assim, eu tô dirigindo, às vezes eu fico, mano, mas será que a gente não é mesmo aquelas coisas do Matrix? Será que não É, Ai, tá cara, vendo? deixa eu Não é pensar, piração da minha pensar. cabeça também o negócio lá. Não, Tá mas vendo? Eu Não é, fico muita pensando coisa assim, naquilo é. Mas todo não é dia. piração, sabe o que acontece? Quando a gente viu vocês viram o Starlink passando? Eu nunca vi com olho nu, assim, eu já vi nos vídeos Aham. A e gente tal, viu assim. passando em cima da nossa casa. A gente tava chegando com compra, o Beto falou, leva tudo no chão. Cara, A gente tava chegando do supermercado. eu Aqui? achei que era alguém matando Aqui. alguém, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só larguei tudo no chão, ele, corre, chama Eu as fiquei crianças. desesperado, né, cara? Mas aí ele só falou Porque no isso, eu dia não sabia. anterior tinha tido o lançamento da SpaceX Sim. para liberar 60
satélites Satélites. Starlinks. Eu filmei Sim. tudo. E nesses primeiros dias, 48 horas, primeiros 48 horas, eles ficam bem enfileiradinhos, Sim, assim. Eles passam que nem tipo um trenzinho, assim. Isso. E aí passou bem em cima da nossa casa. E a gente tava chegando. Eu falei, cara, larga tudo, para tudo! E Chama comecei a as crianças. filmar. Só que aí eu não sabia. Pra mim era alguém. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei assustada. Aí depois que eu vi que era o Starlink, filmei tudo. Só que eu vi um monte de gente falando, não, porque eu vi um monte de disco voador passando. Porque não sabia Não o que sabe que era. o que era. Ah, E é uma talvez coisa- era isso que eu tinha visto. Não, mas Cara, se eu puder deixar uma coisa assim sobre esse negócio de ET, OVNI, extraterrestre, cara. Cara, assim, eu não acredito, né, Sim, que tem essa. que visite a gente, tá? Sim, é. Não, mas É você pouco acha que interessante existe ou pra que não eles. existe? Cara, e aí Pode não isso aí ser interessante não tem eles nada a estarem ver com aqui. ciência, tá? Isso é uma Tá? opinião. Não, opinião sua. Opinião minha. Não existe nenhum outro tipo de vida inteligente fora da Terra. Isso é opinião, pra mim. Existe vida. Sim. Pra mim, provavelmente a gente vai encontrar vida aqui no sistema Tipo solar. Bactérias, essas coisas. vida microbiana, Encélado, a lua, Sim. nas luas aí do sistema solar, a gente vai encontrar. Mas vida inteligente, cara, são muitos fatores pra acontecerem juntos pra ter vida, só pra ter vida. E essas pessoas que falam que viram. Cara, o ser Existem humano, até lugares onde Sim, fala que. Não, o viu. ser humano- nosso cérebro evoluiu pra entender velocidades e coisas no ambiente de mamíferos. Nosso cérebro não entende algumas coisas, nosso cérebro não entende, nossos olhos não captam. O que nossos olhos captam e o nosso cérebro interpreta é só um pequeno pedaço da luz da realidade, do espectro eletromagnético. Só é a luz visível, só as cores, do vermelho Sim. ao violeta. É isso que a gente entende. Onda de rádio, infravermelho, raio-x, raios gama, tudo isso a gente não consegue ver. Nosso cérebro não consegue captar. Então o que a gente consegue entender, cara, é um pequeníssimo pedaço da realidade que está acontecendo a todo tempo. E também até hoje, por coincidência, ter assistido o podcast lá, também até eles falam. Porque vamos supor que exista uma vida lá inteligente, e eles vieram aqui e nos visitaram. Que nem as pessoas falam, baixou lá na plantação. Lá, Então, e não tem sei o umas quê. plantações que tem as marcas. marcas lá Eu que- ia Pô, até cara, falar sério mesmo, disso. pensa só. Não, Será mas- que vai vir um extraterrestre? Viajou a galáxia inteira. E vai parar, Vai e vai vir fazer aqui pro uma... nosso planeta Terra. Sem... Cara, que nossos sinais nunca chegaram, nem tem como saber que nosso planeta existe. Vem aqui pra amassar mato. Milharal lá. Pô, cara, Eles não brincadeira, velho. amassam, eles desenham, né? Eles e- falam e que aí é um até o que eles desenho, falam, né? Na Terra hoje, a gente tem milhares de radares, sensores, Sim, não sei o sim. quê. Se entrar uma nave, sei lá, feita de metal, não importa. É. Na hora que entrar na nossa atmosfera, a gente já tá sabendo, tá entrando algum Claro que treco saber, aí, é. tá aparecendo, tá entrando alguma coisa. A gente Vai tem saber. Mas condições de existem detectar. estudiosos, né, que estudam sobre isso daí, tipo, alien, essas de coisas aí. ufologia. Existe ufologia, mas ufologia não é ciência. Então, Então- existe, tipo assim, é o que eu ia perguntar pra você, existe o conflito entre essas pessoas e a ciência? Muito grande. Muito mais da parte deles do que da nossa. Sim. A gente, não liga, tanto faz. Mas eles querem provar que existe, que não sei o quê, mas... Mas não é tem que como, o legal entendeu? também da ufologia é que tem os doidão lá, né? Que faz Sim, aquelas sim. maluquices da Não, tem um ufologia. cara que eu tava... Mas tem os estudiosos, que é pessoas que procuram tentar explicar. Então, aí existe mas... uma área nova que eu até Sim. Eita. Caiu o que eu microfone. até entrevistei no canal do YouTube, um cara muito interessante, que o trabalho dele ele é formado em astrobiologia. Sim. Aí não tem nada a ver com ufologia. É uma ciência que estuda, uma área, na verdade, é interdisciplinar, né? Biologia, com astronomia, com astrofísica, né? Para entender o fenômeno da vida no Sim. universo. Né? O nome dele é Douglas Galante, tem lá no canal, se quiser ver a entrevista com ele que eu fiz. Ele é um astrobiólogo que não tem problema nenhum da gente querer descobrir vida fora do planeta. Acho que o Carl Sagan, as coisas que ele faz, algumas coisas que ele fez, eu nunca estudei sobre o Carl Sagan, mas acho que uma parte do trabalho dele é para poder achar vida em outro... Sim, a tese de doutorado dele, do Carl Sagan, foi a possibilidade de vida nas nuvens de Júpiter. Então, cara, estudar isso é fantástico, mas de uma forma pragmática, científica, sem Sim. crença, sem opinião. Então, eu tava vendo esses dias um cara
Foi sem querer que eu achei. indo. Ele tava falando de uma moça. Eu nunca vi, sabe? Foi só curiosidade, porque tava ali no YouTube. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. Aí ele tava falando que a moça era uma extraterrestre. E, tipo assim, que a gente conseguia ver porque ela tinha, tipo assim, o olho dela, a bola do olho dela era diferente. Aham. E que mais? A mão dela, que fala que os ETs disfarçados têm a mão, tipo, mais comprida. E eles ficam. Como é que é meu dedo? ET. E eles ficam escondendo a mão, sabe? Pra não mostrar. E não sei o que. Eu falei, Cara, gente. a gente tem teorias de conspiração. Eu falei, a menina deve usar lente, aquelas Mas também lentes uma que. coisa que confundem muito, até quando os especialistas lançam algum material, alguma coisa, é porque o que as pessoas se confundem é, por exemplo... Mas Vem era um- um estudioso, não, um cara sim. que, tipo, estuda isso. É que Ah, talvez mas tem seja um estudioso de que ufologia. acredita na Terra plana. É. Mas assim, é que às vezes, sei lá, um cara, sei lá, um cientista lá fala: é possível que tenha vida, tem um planeta que chama Europa. Lá no. Uma lua. Lá na Europa, lá, Aham. não sei os nomes. É assim, Europa mas- mesmo. Que lá pode ter vida, um exemplo. Só que quando aí a pessoa chega e vê, o cara que é um cara que é um cientista de verdade, fala de vida, o que a pessoa já imagina? Vida é um ser Não. que anda. Mas a vida que ele quer dizer é uma planta. Nem é isso, nem isso. Acho que é uma planta até muito avançada. Nem planta. Não. É tipo um... Organismos unicelulares. Que Bactérias. que agora, não sei se é em Europa ou se é em outro lugar lá que eles falam que tem um oceano. Eu que é aposto em congelado. Encélado. Que é isso que tem uns oceanos lá. que tem um oceano embaixo de uma de uma crosta. crosta de gelo, né? Tem o Rios também que eu falo sobre essa lua, Europa. É Encélado. Fazendo seu. E- Não, Não, mas já vai. mas é muito legal. E aí eles acham lá, eles falam que é muito provável que naquele Sim, oceano exatamente. tenha vida. Mas não é que você vai chegar lá, vai ter um peixe, Vai nadando, ter um camarão. vai estar lá o... Um peixe o diferente. Aquaman lá Não. nadando. Não, Não, Bactéria, cara. Aquaman. Micro-organismos, cara. e não é isso. Então, pô, Por quê? Porque existe... a Não, gente- mas ele mostrou, a menina foi num Não. podcast, não sei aonde. E mostrou e falou, tipo, isso aí- tava analisando a menina, né? Sim. Analisando Isso ela, aí é clickbait, assim... é só pra... Não, mas Não, é não. que eu Grávida de parei o Taubaté. vídeo. Não, Eu falei, eu sim. não vou assistir esse vídeo aí, daqui a não. pouco saiu cara. Ivolanda debaixo da... Pegadinha do malandro. Não, mas assim, a gente sabe que existe. Eu acho que até por falta de uma educação mais científica para as pessoas. A gente é brasileiro, cara. A gente fala do nosso país. A gente quer que nosso país melhore, né? Mas existem esses problemas educacionais Sim. sobre ciência que acaba gerando esse tipo de pseudociência, teorias de conspiração. Se a gente tivesse uma educação mais voltada, como aqui tem o STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é o principal aqui nos Estados Unidos, né, cara? É isso que ensina nas escolas. A gente tem 2, 3 crianças e a gente vê, cara, é matemática o tempo inteiro. Passa um pouquinho. Fase elementary é só... Passa... depois muita ciência, muita coisa. A gente não tem esse tipo de ensino no Brasil. Acho que deveria ter. Porque isso pode ensinar a gente a ser um pouco mais pragmático, né, mais cético com esse tipo de coisa, que é importante ser isso. Sim. Não estou dizendo descrente, não estou falando de Sim, religião. de Não religião, tem nada contra a religião, O cara. problema é que se confunde às vezes. O problema é que não pode confundir uma coisa com a outra. Sim. Né? De você, eu acredito porque isso, porque que não. Ciência é isso, é o que a gente pode provar, mostrar, testar principalmente. Né? E no método científico tem uma coisa que a gente chama de falsear. Na verdade, a gente não está tentando provar que uma coisa é verdadeira, a gente está tentando provar que ela não é verdadeira. Sim. Então, isso é importante. Eu acho que deveria ter mais no nosso país e a gente teria menos esse tipo de problemas, assim, de acabar se misturando. Questão de ufologia, por exemplo, cara, é uma coisa que, tipo, tento combater, não tem problema nenhum. O cara pode ser ufólogo, tudo bem. Sim. Só que, cara, não é ciência, é uma crença. O Sérgio Sacani era, né? O Sérgio Ele já foi ele ufólogo, ele entendeu? fala que ele já foi. Entendeu? E aí agora os ufólogos não gostam Só dele que porque ele pulou o muro, viu? porque ufologia não é Pulou o muro. ciência, é uma crença. A pessoa acredita nisso, é uma crença. Sim. Quase uma religião. Mas a ciência não tem nada a ver. Outro lado, totalmente que diferente. na verdade, quando os caras têm alguma imagem de alguma coisa, quase tudo tem uma explicação, né? Isso aí foi cara. um meteoro que... Exatamente. Não sei o que, eles falaram... Agora, essa semana vai ter uma chuva de meteoros aí.
Até esqueci qual é o nome da chuva, mas é o planeta, a Terra vai passar por dentro dos destroços do cometa Halley, que passou lá em 86. O cometa Halley passou aqui perto. Caramba. Não, mas ele passou de novo. Não, é cada 76 anos que ele passa. Ele passou lá em 86. Agora a Terra vai passar, essa chuva de meteoros Sim. agora dessa semana, é porque a Terra vai estar passando por dentro desses detritos do cometa Halley. Muito Aí, legal. vai. Que da hora. Então é isso, né? Vocês Obrigado, nunca olharam gente. No telescópio? Nunca viram Não. Eu nunca vi. Eu nunca olhei telescópio. nada? Podia É ter legal, trazido, cara, cara. Eu tenho. né? Você podia Mas hoje ter tá sem lua, hoje trazido. tá... Eu quero ver a mas lua, eu hoje tá morro de sem lua. vontade de ver a lua. Muito legal, você vê todas as crateras, É é muito muito legal. maneiro Muito legal. mesmo. Você tem aquele, tipo, que ele fala setentinha, 60? eu tenho milímetros. um newtoniano, Ele comprou mais um telescópio, mas é um de brinquedinho que eu comprei essa semana aí. Brinquedinho. É, de brinquedo. Ele fala que é pro neném, que a gente tem pequenininho, é pro neném. É pra ele ver aí a lua de vez em quando. Eu tenho um pouquinho melhorzinho, mas é bem amador ainda também, nada demais. Mas dá pra ver a lua legal, dá pra ver bem a que lua, da hora, pelo eu morro menos. de vontade. Até o menorzinho dá pra E ver esse perfeito. dá pra ver a lua também, esse menorzinho você consegue, como ele é... Esse é newtoniano, isso que eu tô falando. E esse outro você consegue ver, por exemplo, consegue ver até os anéis de Saturno. Bem Da legal. hora. Aí é maneiro que tu vê que muita gente não vê isso. A gente estava uma vez vendo a lua do lado de fora da casa assim, porque o Humberto bota o negócio lá e Pronto, deixa na lá. calçada ali, sim, de noite, E fico aí os vendo. vizinhos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando? Observando a lua, Poxa, olhando. posso ver? Nunca vi antes, não sei Isso o é quê. muito legal. É. Aí a pessoa olha, caramba, que legal, nunca vi assim tão de perto, nem sabia e tal. Que legal. Bacana. Da hora. A gente precisa marcar pra ir na casa deles pra ver a Porra, lua. vamos sim, tá vamos. convidado já. Cara, já tá Aí, ó, já me convidados. convidei. Aí já Aí, lê- amor. Não é tão chique assim, ó. Precisa ter Aí. o que lá, amor? Comida. É o que eu... Comida Comida tem. tem. Não é tão chique assim, mas... Não, mas a comida vocês viram que é simples. A comida é simples. Então A patroa que fechou. cozinha bem, hein, pô. Eu Ô, gosto de que cozinhar. ótimo. Que Essa ótimo. semana eu fiz uma comida, né? Fiz um almoço, fiz um Pô, feijão almoço com gostoso, bacon. cara. Que era, na verdade, era bacon com feijão, mas foi muito Deu bom. saudade do Brasil. Que Puxa. delícia. Que delícia. A gente só faz arroz e feijão aqui. Né? Então é isso, a gente quer agradecer muito vocês. Desculpa a bagunça por aí, estarem que é o aqui. Nada, primeiro. tranquilo. Desculpa, eu Foi falando que o Humberto é muito- desgastado, sair derrubando tudo. Imagina, foi muito bom, foi Foi muito mesmo. interessante. Eu aprendi bastante coisa, porque Pô, eu não que bom. sabia. Que legal. Nada. Nem falei muito. Agora eu quero aprender, quero, tipo, ver a lua, começar a pesquisar Legal. mais, A gente vai ter que assistir pôr. É agora o seu apaixonante, canal. vai. Toma cuidado. Então, vocês têm duas É. coisas, Cuidado gente, que é podia apaixonante. combinar de ir num planetário, assim. Pô, tem É, um eu- monte aqui perto. A Eu gente pensei isso quando eu precisa. vi a placa lá do Clark lá, eu... Muito legal. O planetário é legal porque é mais uma coisa mais divertida, Sim. né? O observatório é um negócio mais sério, assim, você tá ali Sim. pra ver e tal. Eu Mas não acho, o- observatório pra mim não é pra criança. Eu acho que Não, É, criança, Dá eu pra acho ir. que ali não dá pra levar, ainda Dá mais pra a ir, nossa. mas- Mas o Planetário. dá. É muito bacana o planetário, é muito Tem muita legal. coisa lúdica, tem Vamos ter muito que bom. levar. Ah, Vamos isso ter vai que ser legal levar. levar as meninas, acho que elas vão gostar. É muito legal. Vamos Mas levar é isso, sim. gente. Obrigado mesmo aí Pô, por que vocês agradeço. participarem. Pessoal, Foi muito legal. as redes sociais do Humberto tá aqui embaixo. O Insta dele, o YouTube dele tá aqui embaixo. Amor, tá desanimada, amor? Eu não. Dá uma é que animada tá... aí. Não, é porque o papo foi legal. Dá uma tristezinha, assim, né? De ter É que de acabar. ter que de ter acabar. E tá tarde também, né? É. Já tá bem tarde aqui. Agora é quase 11 horas da noite aqui. É. Então... Mas obrigado, gente. Vocês viram como foi o primeiro hoje? Essa é a gravação do primeiro. Não é o primeiro que vocês estão vendo, mas é o primeiro. Então aconteceu algumas coisinhas aqui que é normal, mas é o começo do podcast. A gente tá aprendendo, né? A gente tentou melhorar ao máximo aqui o que deu. Eu achei muito Né? bom, tá? Pô, me Foi. convida uma próxima vez aí pra, de Vai. repente, pedir pergunta pro pessoal aí. Pro pessoal É, a perguntar. gente vai Só os fazer. primeiros vão Aham. ser gravados, depois vai ser ao vivo. O quê? Tá pedindo certo. pra voltar. Não, mas Ué, Não, mas eles- tem mas que é voltar. legal. Eu me recuso, tô com vergonha. Tá bom, não me convida não. Não, Tem mas que a gente voltar, sim. tem que voltar. Corta essa tanto- parte aí, então. Tanto que os primeiros, as pessoas que participaram do podcast que a gente fez no outro canal, que não tinha uma estrutura boa, o áudio era bem limitado e tal, a gente errou muito. A gente vai reconvidar todos eles, Tá legal. eles já estão na luzinha ali, eles vão voltar. Tem uns que a Pra- gente não vai reconvidar, né? Mas tem uns que a gente reconvida. Mas a maioria foi bem legal, assim, Foi, a foram maioria papos foi. legais, Legal, assim. legal. Se Mas- você não for chamado, já sabe, né?
Mas vai ser legal e, pessoal, não vai ser... Pra quem viu o vídeo dos outros no outro canal, não vai ser uma repetição. Não. Então a gente vai falar sobre novas coisas, assuntos diferentes com as mesmas pessoas, mas... Eu acho que vocês fizeram. Só tem uns... Acabaram com outro canal? É porque... Não, a gente tem... Era um ainda tá canal lá, da família. Ah, E a gente começou a fazer o podcast no canal da família. entendi. Aí o que Só a gente aí o pensou? YouTube não entrega, Não tava entregando, misturando não os tava. conteúdos, as coisas ali, A gente falou, vamos parar, vamos montar um O áudio podcast tava bem decente. ruim, o áudio estava ruim, a iluminação não Poxa, era cara. que nem aqui. É que vocês na câmera não estão vendo, mas tem uma iluminação agora Não, boa. ficou muito legal. Muito bom mesmo. Tá uma cara. iluminação legal agora, o áudio bom. Ainda a câmera a gente tá correndo atrás, mas ficou bom, tá melhor do que era antes. Bem melhor. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Bacana. Mas- Muito obrigado pelo convite aí, viu? A gente que Valeu, agradece obrigado. Muito demais obrigado, que eu entrei vocês. de penetra na parada. Não, Tô mas com tá ótimo. vergonha. Estou muito tímida. É, eu e não percebi. sou. Ah, a gente Legal, percebeu. legal. Ah, Bacana. Obrigado aí. Valeu, gente. obrigada. Um beijo, Valeu, deixa o like, se gente. inscreva no canal. E tamo junto. Até Beijo, o próximo. Tamo junto, Segue até aí, mais. Vocês estão aqui, ó. Siga a nossa página no Instagram. Isso, siga que é da hora. É da Eu hora. vou seguir também. É da Isso hora. aí, valeu. Isso aí. Isso aí, valeu, gente. Tamo Beijo, junto. tchau, Tchau, até tchau. a próxima. Caraca, o negócio é chique. Uau, que chique. nesse sofá aqui, tá? Esse, a direita aqui. Isso, o sofá. Caramba, que legal, hein? É nada. Caramba, que chique. Muito legal. Você vai ter que virar. Muito bacana, hein? Bem pequenininho porque não tem espaço. Uau, cara. Profissional o negócio aqui, hein, Denis? Caraca, o negócio é muito louco mesmo. Tô de bobeira, hein? Você explica pra ela? Eu sentei meio. Pô, um microfonão aqui. Tá problema. Cheiro bom aqui, hein? Eu vou te mostrar aqui. Como é que tá o microfone? Ah, eu já liguei. de lá, você